Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez começando o nosso Ô Glória Podcast. Estou aqui com meu amigo João Pedro. Fala, pessoal, tudo bem? E aí? Estamos muito felizes hoje, graças a Deus. Temos mais um pastor aí que vem de fora, pastor abençoado. E antes da gente estar falando e começando o nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho dos nossos patrocinadores. Olha só, sempre a bucha é pra mim. Vai lá. São patrocinados pela Beleze Pizzaria, a melhor pizzaria da cidade. Se você olha, quando eu engasgado, né? Do Armandinho, pastor Armandinho. Se você não conhece, são produtos de primeira qualidade, massa sequinha, fininha. Agora tem aquele sorvete italiano, né? Muito bom. Trufado com Nutella. Tá perdendo, meu irmão. Então, se você é daqui, da Redondeza, vou falar região, agora é Redondeza, né? De Bernardino de Campos, Beleze Pizzaria, com o pastor do Armandinho. Isso aí, gente. Também não podemos esquecer da Inova Cartões, gente. Fala um pouquinho do que é Inova Cartões. Eu falo você. Porque você gosta de não falar. Gosto. Cartão de visita, cartãozinho personalizado, a gente tem também panfleto, a gente faz logo, cria logo pro seu negócio. Isso aí. Então você aí que precisa dar uma revigorada aí no seu negócio, vem aqui com a Inova Cartões que você não vai se arrepender. Tudo que você precisar de marketing, a gente faz também pra você. Você que não tem tempo de cuidar das redes sociais, a gente pode cuidar pra você. E a gente vai abençoar a vida de vocês dessa forma, trabalhando para vocês, e vocês também vão estar abençoando a gente. Não podemos esquecer do despachante domiciano do pastor Maurício Toledo. Se você precisa de seguro, documentação nova, trocar placa, tudo lá ele faz. Ele divide o PVA. Sabe o que eu tô vendo? O que tá acontecendo? Eu tô vendo. O que tá acontecendo? Eu troquei hoje, eu sempre falo dos patrocinadores que você tá falando e você sempre fala dos patrocinadores. Agora trocamos. Por isso que tá dando ruim. Tá estranho, né? Pode falar. Então você precisa pagar seu IPVA, eu não tenho carro, ele divide. Seguro, tudo que você precisar aí, questão de carro, você vai lá e vai conversar com o Paulo Toledo e vai ser bênção também. E Edite Cabeleireira, gente. Você, mulher aí que quer ficar bonitona, dá um upgrade aí em você, né? Dar uma cuidada no templo. Vai lá na Edite Cabeleireira. São mais de 30 anos de experiência aí. Sim. E ela tá apoiando a gente aqui. E também o RR Informática. Eu tinha esse é pra você. Esse é pra você. Se você precisa de uma atualização do seu PC, som de estúdio, qualquer coisa, RR Soares. Nossa, eu mandar um RR Soares agora. PC Gamer, tudo em informática, SSD, HD, placa de vídeo, placa mãe, pente de memória, com ele lá, com os melhores preços e os melhores produtos. E você aí que ainda não é nosso patrocinador, quiser ser nosso patrocinador, procure o João e vai ser bênção também em nossas vidas, beleza? Isso aí. É isso aí, vamos pro que importa. É isso aí. Que é a palavra de Deus. Estamos hoje aqui com quem, João? Conta pra nós. Ele, que quando prega tem o tom... Fala assim. Gostou. Nossa, ele é ruim de piada. Essa é a atenção aqui. Ele gostou, tá dando risada, ele gostou. Entendeu? É tão ruim que ele gostou. Gente, estamos aqui hoje com o pastor Tom, lá da cidade de Ipauçu. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meus queridos, obrigado. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, participando, né, desse podcast do Ô Glória, né? Então é um tempo muito precioso, tenho certeza que vai ser um tempo de muita edificação e de muita alegria, como vocês já estão aqui. Desde já agradeço pelo convite. É uma honra ter o senhor aqui, inclusive faz tempo que eu gosto muito do ministério de vocês, desde a época que a gente ia lá e tal. E eu sempre falo, sempre quando eu passo lá na frente, eu lembro dos momentos que a gente teve lá, Davi Silva, da Elaine de Jesus. Foram momentos assim que marcaram realmente a minha vida, foi uma das melhores épocas que nós vivemos aqui. Então, vocês têm um lugarzinho aqui no nosso coração, pode ter certeza. E é uma bênção ter o senhor aqui, e a gente queria saber um pouquinho da vida do senhor, começando aí desde quando o senhor era criança, como o senhor se converteu. Fala um pouquinho do senhor pra gente, que vai abençoar muitas pessoas. Vamos lá, rapaz, falar de quando era criança não tá difícil, que faz pouco tempo. Certo. Então tá fácil, não tá complicado não, tá tranquilo. Eu sou de Piraju, né? Na verdade eu sou nascido na cidade de Piraju, né? Passei uma boa parte da minha infância em Piraju, depois fui para outras cidades, Iguape, Eldorado Paulista, Atibaia, Boituva, né? E tive uma infância em Piraju, uma infância, vamos dizer assim, uma infância complicada, né? Uma infância complicada por questões familiares, separação de pai, separação de mãe. Então foi um tempo assim muito difícil, né? Na época com 5 anos. Então assim, foi uma infância muito complicada, né?
E eu acredito muito que por isso hoje eu tenho um DNA de compaixão, de ajudar muitas pessoas devido a essa situação, né? Então, uma infância complicada, uma infância difícil, né? Na cidade de Piraju, depois em outras cidades. Aos 12 anos, né? Na cidade de Piraju foi onde a minha vida acabou tomando aí umas proporções complicadas. Fui para a igreja aos 12 anos, né? Uma bela igreja do Evangelho Quadrangular. Sou batizado na Quadrangular. Lá em Piraju, pastor Mortian. O pastor Mortian que me batizou. Né? Mas aos 12 anos e aos 13 também já saí, né? Foi uma passagem muito... Foi uma passagem muito rápida, né? Dos 12 aos 13 anos, completando 13 anos, já saí da igreja. E não foi simplesmente sair, foi realmente um declínio muito grande, né? Onde já comecei com a bebida, e no mesmo tempo bebida, droga, cigarro, tudo que imaginar de ruim, né? Foi essa fase da minha vida, né? Que deu início aos 13 anos e foi até os 22, né? Então foram aí anos e anos de muita dificuldade, anos e anos de muita complicação. Somos em 4 irmãos, né? 3 irmãos lideram bem com toda essa situação, né? Mas acredito que sobre mim ficou um peso muito grande, né? De tudo isso que nós passamos e vivemos e fui experimentar as coisas de fora, né? E não fui só para experimentar, mergulhei nisso. Então foi tempo complicado, tempos difíceis, onde experimentei realmente o que é alguém sem Deus na sua vida, o que é realmente um adolescente sem Deus, o que é realmente um jovem sem Deus e conseguir mapear e entender como tudo começa, que é tudo uma brincadeira, é tudo, não tem problema, é só uma cerveja, não, é só um baseadinho só, não, é só cheirar uma cocaína, só uma carreirinha, só para a hora que eu quero, né? E a hora que você se dá conta, você está no fundo do poço, né? Você está no fundo do poço, perdido, você já perde toda a expectativa, toda a esperança, família sofre, né? Então foi um tempo muito complicado, meus irmãos, muito difícil. É por isso que hoje eu tenho um carinho muito grande por adolescentes, por jovens e uma facilidade muito grande em falar a linguagem deles, né? Por essa dor, eu sei qual que é essa dor. Eu sei que todo mundo entra por uma brincadeira e ninguém permanece porque quer, entende? E quem nunca passou, fala, não, se é só querer sair que sai. E não é bem assim, né? Então foi uma infância complicada, uma adolescência complicada, que porém, hoje eu entendo que se também não tivesse passado por isso, eu não seria quem eu sou hoje. Então, ressignificando tudo isso, foi um aprendizado muito grande para minha vida. Glória a Deus. E durante esse tempo todo que você ficou dessa forma, você nunca foi para a igreja, assim, nunca tentou voltar, ou você tentava e não conseguia? Cara, eu tentava voltar, ia num culto ou outro, mas com a mentalidade, já ia com a mente já programada. Eu vou pro culto, depois vou para tal lugar. Eu vou pro culto e vou para tal lugar. Então, eu sempre, nesses anos que eu fiquei nessa vida, eu sempre estava na igreja. Sempre estava. Não envolvido com nada na igreja, mas sempre assisti um culto. Entendi. Assisti um culto, chorava, ia embora, chorava. Então, assim, é algo muito forte, ainda mais para quem já conheceu. Para quem já conheceu a Cristo e sai, é algo muito complicado, né? Eu me lembro quando eu ia embora às madrugadas, 4, 5 horas da manhã das baladas, chorava, colocava louvor no carro e chorava. Falava, não, amanhã vai ser diferente, não vou fazer mais isso. Aí dormia 4 horas, acordava 6 horas para ir trabalhar, 2 horas de sono só, ia trabalhar, sair do trabalho e fazer a mesma coisa, entende? Então, porque também eu encontrava muitas pessoas, chegavam para mim e diziam, olha, sai dessa vida, isso é ruim para você. Mas isso eu sabia que era ruim para mim. Então são palavras que a gente sabe. O que eu estava precisando é de um encontro mesmo, sabe? Aquela dinamite de amor entrando no meu coração para que me trouxesse para a realidade de novo. Não era o julgamento, não era o pré-julgamento, não era o me dizer que realmente sai dessa vida que não é boa. Eu precisava daquela dinamite de amor, cara. Como que seria, olhando hoje, que você vê de fora, o que você acha que, se você fosse alguém que fosse encontrar o Tom naquela época, o que você acha que você deveria ter feito, o que você acha que você queria que alguém tivesse feito? Porque é difícil, às vezes a gente fala, uma dinamite de amor e tal, mas às vezes as pessoas, elas se fecham, né? Se fecham. E como que você... Porque assim, na verdade, você diz que se fecha quem está na situação, né? Porque quem está na situação, quando alguém se aproxima, que não é do ciclo dele ali, do dia a dia dele, que faz o que ele faz,
quando alguém se aproxima dele, o que ele espera que essa pessoa vai dizer para ele? Sai dessa vida, isso não é bom, você vai morrer, ou você é duas soluções, ou você vai morrer ou você vai preso. Né? É o que a gente ouve muito. Né? Então essa dinamite do amor é simplesmente se relacionar com a pessoa por confiar nela. Porque as pessoas que estão numa situação como essa, elas precisam de alguém que confie nelas. Não digo confiar em dar alguma coisa na mão para fazer, não digo confiar em dar dinheiro, não. Eu digo confiar o seu coração com ela, se conectar com ela. Você entende? Quando você consegue se conectar com essas pessoas, é algo extraordinário. Mas tem que se conectar. Entende? E essa conexão, porque assim, daí, um exemplo, quando começaram a se conectar comigo, pessoas fora desse ciclo, se conectando ali comigo e tal, eu comecei a ver algo diferente. Eu comecei a conseguir enxergar um valor que há muitos anos eu não via na minha vida. Entende? Há muitos anos eu não via, por causa de uma conexão. Alguém que senta e conversa com você e não fala das drogas que você usa. Você entende? Vai falar do time que você torce, vai falar se você gosta de pescar, vai falar a sua família, vai falar sobre o seu sonho, vai falar sobre o seu projeto. Cara, é normal. Você entende? Às vezes alguém está nessa situação, você chega perto e pergunta me fala um pouco sobre seus sonhos. Geralmente a pessoa não vai ter. A pessoa fala, não tem. A pessoa fala, sabe por que você não tem? Porque você está perdido, você está nas drogas. E quem está nas drogas não tem sonho. Você entende? Agora, quando você chega para alguém que está nessa situação e pergunta sobre o sonho dela e ela não reporta para você esse sonho, qual é o caminho? Mas me diz uma coisa, puxa alguma coisa lá de antigamente, o que você gostava, quando você estava estudando, o que você projetava, aí você começa a trazer o cara para a consciência de novo. Traz aquilo que ainda dá esperança. Dá esperança para ele, traz a memória dele que vai dar esperança para ele, você entende? Então é algo assim, é fácil, é claro que não é fácil, mas é a solução, é o caminho, cara, é você ganhar a pessoa no amor. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Coríntios, né, que o amor ele nada destrói, ele tudo constrói. O amor, cara, o amor ele não destrói, o amor ele constrói. Então, quando nós pegarmos essa identidade, esse atributo que está no caráter de Cristo, do amor, cara, todo mundo quer ser amado. Eu vi um pastor falou sobre isso agora e faz muito sentido. Eu até repostei o vídeo. Um pastor pegando e falando assim, que uma mãe chegou nele e falou assim, não aguento mais meu filho. Meu filho tá na bebida, e chega tarde e não tem mais o que eu fazer com ele, não me respeita, tal, beleza. Aí ele pegou e falou assim, e quando ele chega, o que você faz? Aí ele pegou e falou, eu vou pro meu quarto, chegou já, vou pro meu quarto que eu não quero nem ver a cara dele, não sei o quê. Aí ele falou assim, então vou fazer o seguinte, qual que é a comida que seu filho mais gosta? Nossa, aquilo acabou comigo, porque eu tenho irmãos assim, sabe? Daí ele falou assim, qual que é a comida que seu filho mais gosta? Ela falou assim, estrogonofe. Aí ele pegou e falou, então na hora que ele sair, você vai fazer o melhor estrogonofe que você já fez e vai colocar e deixar pronto o estrogonofe. Na hora que ele chegar, você não vai falar nada, você não vai brigar, não vai fazer nada. Você vai sentar na mesa com ele e comer o estrogonofe com ele. Aí ele pegou e falou assim, a hora que ele vê o estrogonofe, ele vai ficar sóbrio. Ele vai entender algo diferente. E ele pegou e falou assim, que ele fez isso, falou, e depois de um tempo a irmã voltou e falou que aquele irmão tinha voltado até para a igreja, voltado para Jesus. Poderoso, é poderoso. E é isso, é o amor. É porque assim, o que acontece? Nós somos frutos desse amor. Porque a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra, ele não viu um justo sequer. Nenhum. Não viu você, eu, ele, ninguém. Ele não viu um justo, ninguém, não viu um justo. Mas vai nos dizer que ele nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós. Ou seja, não tinha solução para mim, não tinha solução para você. Mas Cristo, Deus, ele se desfez da sua glória, se tornando semelhante ao homem para nos salvar. Então nós queremos o amor de Cristo, mas queremos justiça. Eu quero o amor, mas quero justiça para você. Entende? Então seja, se de fato, de verdade eu sou um com Jesus, assim como ele é com o Pai, que é isso que ele nos pede, seja um comigo, assim como eu sou com o Pai. Se eu sou um com o Pai, esse amor está sobre a minha vida. Então o amor que eu dou para você, o amor que eu dou para quem está no vício, o amor que eu dou para a prostituta, o amor que eu dou para quem está nas drogas, o amor que eu dou para quem está caído na rua, o amor que eu dou para aquela família que é abençoada, é o amor de Cristo, não é o meu amor. Porque ninguém consegue ter um amor como esse. Porque esse amor é o amor incondicional que vem do Pai. O amor do homem ele tem condição. O homem coloca condição para amar. Não vou amar esse aqui porque ele está perdido nas drogas. Não vou amar esse aqui porque ele mente. Não vou amar esse aqui porque ele está ali na rua. Não vou amar esse aqui porque... O homem coloca condição para o amor. Mas Cristo ele é o amor incondicional. Não tem condição. Ele nos ama e pronto. Não tem nada que eu faça que vai fazer Cristo me amar mais e nada que eu faça que vai levá-lo a amar menos. Ele simplesmente me ama.
Então, logo se eu estou com Cristo, eu preciso entender que a essência de Cristo, a essência da cruz é o amor. Então, o amor que eu libero sobre a sua vida não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Agora, quando você sai do espiritual e vive no natural, você não consegue amar ninguém. Aí você coloca condição para amar. Condição para amar. E é por isso que Jesus, quando ele estava caminhando, aquela multidão seguindo ele, vai. Aí Zaqueu, o cobrador de impostos, ele fala, não, eu estou curioso, eu preciso saber quem é esse Jesus. Eu quero ver, será que ele é cabeludo? Será que ele é moreno? Será que ele é loiro? Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Mas eu não sou digno de estar ali, eu não vou nem no meio daquela galera, vai que me lincham lá, que me envergonham lá. Eu só vou subir nessa árvore para vê-lo. E Jesus está com a multidão, cara. Zaqueu estava lá escondidinho, ninguém viu Zaqueu. Mas Jesus sabia que ele estava lá. E Jesus, a multidão está ali. Zaqueu, desça depressa, que hoje eu quero ir para tua casa. Esse é o amor, cara. Esse é o amor de Jesus. Não tem condição para o amor, né? Então a gente começa a colocar pessoas em uma categoria, pessoas prováveis e improváveis, né? Sendo que o amor de Cristo alcança todos, na mesma medida, na mesma proporção, na mesma velocidade. Entende? Então o que nós temos que fazer com as pessoas é amar. Simplesmente amar sem esperar nada em troca. Nós estávamos falando sobre as mentiras que às vezes antes do podcast começar, falando sobre as mentiras que às vezes rodeiam as nossas mentes mesmo. E uma das mentiras que eu ouvia e que eu sempre achava que era verdade, e agora você falando clareou a mente, é que o amor de Deus não é incondicional. Porque o povo fala assim, não, o amor de Deus não é incondicional. Ele ama os filhos, ele ama aquele que recebeu Jesus. Mas a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo, cara. Então ele amou antes. A música lá do. Não sei se vocês vão conhecer o Marcos Brunet. Sim. Conhecem o Marcos Brunet? Daí a música dele fala assim: me escolhestes antes mesmo de eu dissesse sim, cara. Não tem, é irresistível, cara. Há uma diferença, né, entrando nessa linha sobre o quê? Há uma diferença do amor do Pai e salvação. É, óbvio. Salvação sim, é para aqueles que o aceitaram. Salvação justo, sim, né? é para aqueles que estão segundo a sua vontade. Mas o amor é para todos de forma incondicional. Você entende? O amor é para todos de forma incondicional. A salvação existe uma condição, mas para o amor de Deus, não. Entende? Para o amor de Deus, não. Hoje ele é o Deus de amor, misericórdia. O dia que ele vier como um grande juiz, aí o que vai acontecer? Ele vai aplicar a justiça. Vem e não. Vem. Você está dentro, você está fora. Mas esse estar fora não é por falta de amor. Ele ama. Só que esse você está fora é porque você não aceitou esse amor e não veio para dentro desse amor, mas ele amou. Entende? Então o amor do Pai ele é incondicional. O amor do Pai é incondicional. Ele tem a natureza de Deus é muito incrível, né? Porque ele é todo amor e ao mesmo tempo ele é todo justiça. Toda justiça. Então, tipo, ele não pode se negar a quem ele é. De jeito nenhum. Então ele ama, mas nós vivemos esse tempo da graça de Deus. Esse é o tempo do arrependimento. Então. Esse é o tempo que tem chance para todo mundo, oportunidade para todos. E através deste amor que está em Cristo, quem vai manifestar o amor de Cristo? Sou eu, é você. Cristo não vai descer de novo. Não vai. Então quem são os condutores desse amor? Somos nós. E se Cristo não colocou uma condição para amar, por que nós iremos colocar? E nós somos os condutores desse amor agora. Nós somos a mão de Cristo, os pés de Cristo, a voz de Cristo, o abraço de Cristo. Nós somos a voz de Cristo nessa terra. Né? Então, por isso que nos chamam de embaixadores, porque nós precisamos cuidar daquilo que é do assunto da eternidade. É através do amor. Mas aí nós vivemos um tempo onde muitas pessoas querem colocar a justiça e deixando o amor escondido, guardado. Porque o julgamento, pré-julgamento. Então nós precisamos, a Igreja de Cristo, ela precisa voltar ao tema central do Evangelho, que é a cruz e o amor de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós amamos, nós abrimos a porta do coração às pessoas para recebê-lo. É por isso que João Batista foi preparando o caminho. Nós preparamos o caminho para Jesus. Né? E temos que preparar com amor. Não tem outra forma que não seja através do amor. Porque outras coisas as pessoas têm em todos os lugares. O que ela vai encontrar em mim e você que não encontra em qualquer lugar? O amor de Cristo, que é o que faz toda a diferença. Se nasce, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse o amor, o que eu seria? E na verdade nós estamos perdendo a essência desse, não perdemos o amor, mas a essência desse amor. Então a igreja ela tem que despertar novamente para esse amor. E o amor que estava conversando aqui antes, não é você aceitar tudo, mas é você poder corrigir as pessoas com amor. Não corrigir simplesmente porque ela falhou, e não corrigir porque você quer ela bem.
Você não está corrigindo para querer provar ou dizer você errou, não. Eu quero corrigir porque eu amo. É como o nosso filho. Para quem é pai sabe, o seu filho erra, mas ele continua sendo o melhor filho do mundo. O seu filho falha, você corrige ele, abraça ele, chora com ele. Então esse amor que nós temos que ter na igreja também, o amor de pai para filho. A igreja, se ela for igreja de irmãos, é complicado, porque irmãos às vezes não se preocupa muito, tanto que nós temos o caso do filho pródigo. O filho mais novo pega o que é, pai, me dá a minha herança, vou embora. Ele vai embora, o filho mais velho fica. E quando o filho volta, o pai se alegra, faz uma grande festa, mas o filho mais velho não entra na festa, ele fica fora da festa revoltado. Aí o pai vai lá falar com ele lá fora da festa, meu filho, vamos entrar, seu irmão voltou, tá aí. Festa, ele saiu, ele te desonrou, gastou todo o seu dinheiro com meretriz, fez tudo isso de errado, ele volta, o senhor mata o menor no vilho, faz uma festa para ele, e eu que sempre estive aqui do seu lado, o senhor nunca fez isso por mim? O pai olha para ele e fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu, ou seja, era só você ter tomado posse, ter feito. Você não precisava ter pedido no vídeo, você não precisava ter pedido fazer uma festa. Era só você fazer, é seu. Ou seja, uma igreja de irmãos, ela compete. Uma igreja de pais e filhos, elas curam e promovem. Agora, a igreja de irmãos, elas competem. Ele errou, por que ele está aqui? Ele falhou, por que vocês estão recebendo ele? Ele falhou, por que vocês estão abraçando ele? Ele falou que deram mais oportunidade para ele. Ele falhou, por que vocês estão dando moral na igreja de novo para ele? Ele errou, ele falhou, ele saiu da igreja, agora ele voltou. Por que vocês já estão aí querendo, gerando expectativa nele? A igreja de irmãos. Mas a igreja de pai cura o filho com um abraço que o pai do filho pródigo deu. O pai não perguntou para ele, o que você fez? Você gastou tudo? Não. O filho chegou. Quando ele viu o filho chegando, meu filho que estava morto reviveu. Prepara o menino novilho, vai, colocou um anel, trocou a sandália, trocou as vestes. Fez uma grande celebração, porque o filho voltou. E quando o filho volta, nós amamos, nós não julgamos, nós não pré-julgamos. E nem queremos questionar o porquê que ele fez tudo aquilo. Ele amou. Mas o irmão mais velho revoltou. Então a igreja tem que viver, voltar nessa essência de Deus, a igreja de Cristo, e não viver no amor de irmão, porque o amor de irmão, ele vai bem por conveniência. Eu te amando como irmão, o que eu posso extrair de você? A partir do momento que você não fizer mais nada para mim, o amor acabou. Mas a igreja de pai e filhos, seu filho pode ter feito a pior coisa do mundo, é seu filho, e você o ama, e ele é o melhor, pode ter certeza. Assim foi com Jesus quando Pedro negou. Pedro nega Jesus. Pedro nega. E quando Jesus ele ressuscita, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de Pedro. E quando chega para Pedro, ele confronta Pedro em amor. Ele não perguntou por que você me negou. Eu não te avisei lá atrás, Pedro, que você iria me negar? Eu não falei que você iria me negar? Se ela cantasse 3 vezes, você iria me negar? Não perguntou nada. Ele simplesmente chega para Pedro está lá, está no seu barquinho, vai lá. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe todas as coisas. Acabou aí. As 3 vezes que Pedro negou, Cristo curou ele em 3 vezes quando perguntou se ele amava. Ele curou o filho e falou, então vai e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro sai dele e vai apacentar as ovelhas. Primeira pregação de Pedro, mais de 3 mil se converte. A sombra de Pedro curava. Esse que negou Jesus. Que Jesus voltou para curar ele. Curou suas emoções, curou suas feridas e devolveu a identidade para ele. E sem questionar, simplesmente perguntando, tu me amas? Pedro entendeu o recado, tu sabes. Então as 3 vezes que ele negou, ele afirmou que amava a Cristo. E Cristo disse para ele, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro vai pregar, mais de 3 mil se converte. Pedro anda, a sombra cura. Mas por quê? É o amor de pai para filho, não de irmão. A igreja ela precisa voltar a essa essência de viver o amor de pai para filhos. Uma igreja de pais e filhos. Não uma igreja de irmãos. Igreja de irmãos tem competição. Igreja de irmãos, o mais velho, acho que tem mais direito porque é mais velho. Entende? Agora uma igreja de irmãos, quando o filho mais... Quando a igreja de pais e filhos, quando é promovida, todo mundo com coração de pai na igreja, de pais na igreja, todo mundo se alegra. Todo mundo celebra. Porque está vendo festa, está vendo promoção, está vendo pessoas crescendo e avançando. Então esse é o amor de Jesus que nós temos que resgatá-lo urgentemente. O amor da cruz. Aleluia. O salmista fala, né, que sua vara, seu cajado me consola. Justamente. A vara, o cajado é para você direcionar, puxar para perto, e a vara para quebrar perto. Opa, corrigir, tá indo para fora. Foi a luta de Jacó. Você entende? Tô aqui. Quem és tu? Quem és tu? E ele fala. Eu falo, Jacó, não, quem és tu? E Cristo não foi dizendo que ele perguntou, quem és tu? Jacó, quem és tu?
Quem és tu? Tá bom, sou enganador. Perguntou. Confrontou em amor, mas como um pai perguntando. Não dizendo você é, não afirmou nada, ele perguntou. Então Cristo sempre espera o reconhecimento, ele nos ama, esperando o nosso reconhecimento para que ele possa trabalhar em nossas vidas. E aonde que foi que esse amor encontrou sua vida? Cara, você estava lá nas drogas? Foi na cidade de Pauçu, cara. Cidade de Pauçu. Aí fiquei até 17 anos morando em Piraju, com a minha avó, meu pai morando em Boituva. E todo dia bebida e droga. Enquanto estava aqui em Piraju era bebida, maconha, né? E pro final de ano aí, carnaval, lance perfume e tal. Aí fui pra Boituva e lá parei com a maconha e fiquei na cocaína. Mas eu usava todo dia lá. Trabalhava das 6 às 2, tomava um banho na empresa, 3 horas em diante, era todo dia. Não era de vez em quando, eu usava todo dia. Bebia e usava todo dia. Todo dia. Aí um dia, meu pai, ele falou comigo, falou, olha, isso aí com uns 21 anos mais ou menos, aí 20 para 22 anos. Meu pai falou, você não vai ser preso em casa, eu não quero você morrendo em casa. E meu pai era um cara muito 10, ele nunca discutiu, nunca brigou comigo por isso, ele sempre me amou. Só que um dia eu não quero ver você morrendo ou sendo preso em casa. Aí foi onde eu voltei para a região, fui para Piraju, de novo com a minha avó. Aí passou um tempo, minha avó faleceu, e eu vim para Ipauçu. Aí em Ipauçu foi onde eu voltei realmente a minha essência com Cristo. Onde eu voltei realmente esse amor com Cristo, esse temor em Cristo, onde realmente eu decidi levantar minha cabeça e assumir minha identidade de filho de Deus, voltar a reconhecer o amor de pai para filho, que mesmo diante de tudo que eu fiz, que eu passei, mas o amor do pai estava sobre mim, né? E eu tomei a decisão de me levantar. Falei, não, eu vou me levantar, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou romper, eu quero avançar, preciso avançar, né? Então eu vim para aqui, para a cidade de Pauçu, mais ou menos fui para Piraju primeiro, acredito eu, não lembro, recordo muito bem, mas acredito com uns 25 anos mais ou menos, né? Foi quando eu vim para cá, 25 anos, e é onde eu recomecei a minha vida. Voltei para a igreja. Você voltou sozinho? Voltei para a igreja com ajuda, né? Ajuda dos familiares, né? Voltei com os meus familiares, meu tio, da minha tia, né? Aí quando cheguei na igreja, fui muito abraçado pelo pastor Robson, né? Que era de Ourinhos, que estava com a igreja em Pauçu, muito abraçado por ele. E ali comecei meu processo de voltar novamente, como o filho pródigo voltou, né? De voltar novamente a assumir minha condição de filho. Mesmo eu querendo ir para a igreja com o coração, sabe, destruído, envergonhado, mas lá nessa igreja tinha um pai de amor, né? Fazendo festa e celebrando pela minha volta. E onde eu recomecei. Aí fiquei na igreja, aí comecei a montei ministério de louvor na igreja, né, que eu já tocava, né? Montei ministério de louvor na igreja, comecei a trabalhar na área da música da igreja, depois fui ser diácono da igreja, né? Então vamos passando aí pelos processos, mas foi o amor do pai. E a igreja não é a mesma que você está hoje? Não é a mesma. Que igreja que era? Era a igreja batista tradicional, né? E hoje eu estou na Batista Renovada. Entendi. A tradicional é como se fosse uma presbiteriana, ou não? Isso. E hoje eu estou na igreja batista renovada, né? Então assim, foi esse amor que me encontrou, e eu tomei essa decisão, falei, eu preciso mudar de vida, eu vou me levantar. Cheguei em Pauçu com uma sacola nas costas, né, que daí vim embora, né? Sem conquista nenhuma, trabalhando tudo que eu trabalhava, eu gastava, né? Com bebida e com droga, então sem celebrar nenhuma conquista, né? Sem celebrar nenhuma conquista. E eu tomei a decisão em Pauçu de retomar minha vida, onde eu retomei minha vida, onde eu retomei minha vida profissional, né? Onde eu fui trabalhar, onde eu recomecei, e é onde o Senhor me abençoou, e eu fui passando por um processo de crescimento, tanto espiritual como também na vida empresarial. Você começou a trabalhar com o que daí, no caso? Então, eu sempre trabalhei na área da gestão de qualidade. Meu primeiro emprego, cheguei em Boituva, né? Trabalhei um tempo numa ótica, né? Um tempo curto numa ótica, acho que 1 ano, e depois já fui trabalhar em uma multinacional, comecei a fazer o Senai e trabalhar na gestão da qualidade. E só trabalhei com isso. Aí quando cheguei em Pauçu, fui trabalhar em uma metalúrgica, né? Trabalhando ali, depois fui trabalhar na metalúrgica de Ourinhos, e depois fui para Arapongas trabalhar como corretor de imóveis, vendas de loteamento. Eu fiquei um tempo viajando, né? O Brasil aí vendendo loteamentos, né? E depois aí eu montei minha imobiliária própria, né? Juntamente em sociedade com um discípulo meu, né? Um membro da nossa igreja, né? Trouxe ele para o imobiliário, ele tirou o crédito dele, foi trabalhar, e depois nós nos unimos para montar a nossa empresa, né? Então atuamos no ramo imobiliário, atuamos também no ramo de treinamentos, né?
treinamento tanto pessoal quanto profissional, e fomos avançando e crescendo, né? Então hoje temos uma equipe que trabalha com a gente com vendas de loteamento, né? Estado de São Paulo, Paraná, né? Somos uma equipe bem estruturada, e o Senhor foi abençoando, e foi abençoando a vida espiritual também, né? Que iniciamos a igreja na garagem da minha casa, depois mudamos para aquele espaço que vocês foram, aumentamos. Como que foi o começo, assim, da onde surgiu? Que hoje a igreja, toda a Batista Renovada faz parte dessa Batista Renovada que tem no Brasil inteiro? Não, quando eu fiz o seminário, né? Então, porque como começou, queimava no meu coração essas pessoas que sofriam. Que sofriam justamente pela situação que eu passei. E eu sempre olhava para essa galera e falava assim, alguém precisa cuidar desse povo. Porque eles são especiais, porque é o lugar que eu estava. E a Bíblia diz, nunca esqueça o lugar que você saiu. Então, Deus sim mudou a minha vida, mas eu nunca me esqueci desse lugar. E eu nunca olhei para esse lugar como julgamento, mas olhei para esse lugar como um lugar de mãos estendidas. Então o que me queimava era poder ajudar esse pessoal, poder ajudar essa galera, poder ajudar esse povo, poder, sabe, amá-los de verdade, né? E foi onde aí comecei o seminário em casa, né? Fiz o seminário em Minas Gerais. Né? Da Batista? Não, fiz um seminário interdenominacional. O que seria isso? Para qualquer igreja. Para qualquer igreja, quem quiser participar, pode participar, independente de ser quadrangular, batista, né, assembleiano, então é livre, né? E aí, nesse paralelo, né, nós começamos com um trabalho na minha casa, na garagem da minha casa, né? Onde começamos com esse trabalho na minha casa, né, até o Diego que está aqui com a gente, um abraço, Diego. O discípulo amado, desde essa garagem de casa ele está com a gente, né? Então ele conhece a trajetória desde o começo, desde o primeiro dia, né? Então acompanhou tudo. Então nós tínhamos essa necessidade, começamos daí com esse trabalho na garagem de casa, né? Daí foi desenvolvendo, foi crescendo. A ideia não era ter uma igreja ou abrir uma igreja. Era uma célula? Era um grupo que a gente se reunia para evangelizar mesmo. Mas vocês faziam um culto na casa? Culto. Uma vez por semana. Né? Muitas vezes eu estava em Arapongas, eu viajava 500 km só para fazer o culto e voltava. Né? Eu vinha, né? Era na terça-feira que a gente fazia, então eu vinha na segunda-feira, 245 km, fazia o culto, terminava, eu já voltava para lá para trabalhar. Né? Então, ficou um bom tempo fazendo isso, né? Nessa luta, nessa batalha, nessa dedicação, né? Por amor mesmo ao reino de Deus. E aí nessa garagem ela foi crescendo, tomando forma, aí alugamos esse prédio, salão, aumentamos ele para frente, para trás. Não tinha para onde aumentar mais. Naquela época já estava aumentado. Porque vocês foram lá, eu acredito. Tinha umas colunas no meio assim. Isso, mas hoje depois nós trouxemos ela até o portão que tinha. Não sei se sabe que você for, ela tinha um portão ou não. Não lembro. Então nós aumentamos tudo que podia aumentar para frente, para o fundo. E aí depois um clube na cidade fechou, o Pau Sul Clube. Nós alugamos esse clube para ser igreja. E lá na primeira igreja lá que vocês tinham era de vocês ou ainda não também? Não, era alugado. Alugamos o Pau Sul Clube. E agora temos nosso tempo próprio. Mas na época que nós iniciamos a igreja, com 3 meses, esse loteamento estava à venda. Aí nós, com 3 meses nós compramos os terrenos ali. Demos um passo de fé, compramos 4 terrenos em frente à igreja. Né, que é 4 terrenos. Né? Então hoje é o lugar que a igreja está construída e que em breve estaremos cultuando a Deus lá. Ainda não está lá ainda? Não estamos ainda. Vocês estão ainda no clube lá? Estamos no clube ainda, Mas a igreja já está assim em fase... Já terminando, já está concluindo, só estamos agora mais questão documento burocrático, documento e tal, para poder fazer a transição. E como que vocês fazem? Vocês têm um presbitério lá hoje? Como que é? Nós temos a igreja, nós temos os pastores, né, líderes dos pastores, temos o presbitério de governo, né, que esse presbitério é onde nós conversamos, né, discutimos assuntos, alinhamos para depois estarmos trazendo para a igreja. E essa igreja não tem intenção de abrir filiais, assim, essas coisas? No tempo certo nós temos. Quando chegar a hora certa nós temos sim até porque nós trabalhamos muito com liderança. O nosso forte, nós amamos fazer é formar líderes, né? Então chega uma hora que tem que abrir o celeiro e enviar esses líderes, né? Então vai chegar essa hora, né? Nós estamos no momento ainda que estão no útero, né? Mas vai chegar um momento que vai nascer, né? Então nós temos sim esse desejo, né, futuro, não para já, e nem temos pressa. Para isso não é uma prioridade nossa abrir outras igrejas, né? Mas quando chegar o tempo certo, a hora certa, eu acredito que vai acontecer. E qual que você vê a visão hoje da igreja, ali da sua igreja? É porque assim, eu vou colocar assim, vocês trabalham em missão, tipo uma missão, a gente está pensando nisso.
Ou não? Nós trabalhamos o reino, cara. Nós estamos, é justamente isso, nós estamos aqui em uma missão nessa terra. E o reino ele precisa levantar líderes. Essa área é grande e poucos são ceifeiros. Então nós sempre ajudamos, consolidamos e motivamos as pessoas a assumir o seu papel no reino. Que o papel dela no reino não é vir à igreja e sentar na igreja. O papel dela é chegar à igreja, ser transformada e ir para fora da igreja. Porque o Senhor chamou a todos. Ele chamou a todos, todos. Então, nós queremos muito nessa igreja, a igreja que trabalha fora das quatro paredes, né? Uma igreja que evangeliza em tempo, fora de tempo, uma igreja agressiva no seu evangelismo, uma igreja que vai para cima, uma igreja que realmente mostra a sua cara e sua identidade. Então, nosso trabalho é um trabalho muito forte com liderança. Nós temos um prazer muito grande em formar líderes e vê-los crescendo. Não podemos ninguém, queremos que todos batam asa e voem mesmo e cresçam. Né? Esse é o que nos motiva. Nosso combustível é transformar vidas realmente e promovê-los como líderes, né? Fazer que cada casa, de cada membro da igreja seja uma igreja, sabe? Esteja um sacerdote na casa, esteja uma mulher sábia na casa, filhos salvos na casa, né? Porque esse é o fundamento da igreja, né? Onde quando nos reunimos para cultuar a Deus sejam pessoas transformadas, né? Não perfeitas, mas transformadas, que estão nesse processo de edificação todos os dias, né? Então, nosso grande objetivo é formar líderes. Formação de líderes. Né? O que queima o meu coração é ser uma igreja útero de líderes. Vocês trabalham com células? Trabalhamos com células. Veio essa pandemia, daí nós tivemos que segurar, parar por cuidado, mas agora já estamos revendo para estar retomando já. Ela foi formada, bem dizer, numa célula. Né? Sim. Então, nós estamos agora reestruturando, né, para que a gente possa retomar o nosso trabalho de células, né? Como que era o trabalho de células assim da igreja? Era muito forte, era um trabalho assim bem agressivo. As quartas-feiras na cidade era até bonito de ver, né, o Diego? Você andava assim, o pessoal indo para células, então nós tínhamos as regiões, né, verde, azul, vermelha, amarela, então assim, a galera camiseta verde, outra azul, camiseta da célula andando para cá, aquele movimento, né? Porque as quartas-feiras tinha uma média de 480, chegamos a ter 500 pessoas nas células. Toda semana, então nós chegamos a ter esse número de pessoas em células. Então, você imagina 400, 500 pessoas se deslocando no mesmo dia, sai de um bairro para ir para outro, com a camisa e vai, né? Então, assim, é algo assim fantástico. Nós fizemos uma celebração das células, a última que nós fizemos, do lado do ginásio esporte, nós tivemos 700 pessoas participando da celebração, né? Então, assim, foi algo assim fantástico. Então, a igreja, o nosso DNA é esse DNA de crescimento e multiplicação. Mas antes de crescer e multiplicar na igreja, nós precisamos crescer e multiplicar nos líderes, né? Formar líderes que têm os seus direitos, mas que têm os seus deveres. Líderes Fala um pouquinho sobre isso. Assim, porque a igreja de Cristo, ela precisa voltar a entender que todo mundo tem seu direito, mas tem seus deveres. Hoje, a galera só quer saber dos seus direitos. Isso é no trabalho. Você pode ver o trabalho, o patrão chamou a atenção, eu tenho meus direitos, vou na justiça. Né? Então tudo ficou só direito, mas não tem os deveres. Na igreja é a mesma coisa. Às vezes um líder ou o pastor precisa corrigir, já faz um bico, já fica emburrado, já não vai para a igreja, já não quero mais, ou já muda de igreja, ou já... Porque foi corrigido. Eu digo, imagine Pedro andando com Jesus já há quase 3 anos, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, quando você se converter... Imagina se você dizer isso para alguém hoje. Nossa. Então, ou seja, as pessoas querem viver os grandes milagres que Jesus fazia no passado e dizem, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é, mas as pessoas não são as mesmas. As pessoas não aguentam mais a correção. Eles querem direito, mas não querem os deveres. Entende? Hoje, se um líder for corrigir, né, for exortar um pastor, a pessoa fala, você tem a ver com a minha vida, né? Então, ou seja, e como é que Deus vai abençoar? Sendo que o que vai abrir a porta para o extraordinário de Deus na sua vida é você estar no centro da vontade dele. E para estar no centro da vontade dele é necessária a correção. Não estou dizendo abuso de autoridade. Eu estou dizendo corrigir em amor. Mas é poder olhar nos seus olhos e dizer, meu filho, está errado isso. Meu filho, fica, conserta nisso. Meu filho, corrige isso. Só que as pessoas não querem mais, porque hoje as pessoas são muito pastoreadas, né, por redes sociais. Não é verdade? Hoje... Vocês têm pastores de vocês. Ele chora por vocês. Ele chora por vocês. Ele entra numa batalha espiritual por vocês. Porque quando ele está orando pela igreja de Cristo, que ele pastoreia, vocês estão nessa oração. Então, muitas coisas que o seu pastor sofre é por vocês. Por ser essa cobertura espiritual na sua vida. Nas minhas orações, eu sempre oro ao Senhor assim, Deus, que tudo aquilo que o inferno esteja armando ou tramando contra as ovelhas sobre o meu pastoreio, que passe sobre a minha vida primeiro.
Então isso é muito forte no mundo espiritual. Então eu sofro muita retaliação por isso. Porque esse é meu nível de oração. Esse é meu nível de oração. E eles sabem disso. Esse é meu nível de oração. Eu desafio mesmo o mundo espiritual. Eu digo que se for para chegar na vida deles, que passe por mim primeiro, porque eu sou o pastor, então eu tenho eu sou esse guarda-chão espiritual sobre eles. Então muita retaliação que eu sofro é pela vida dele, que está aqui comigo, que é um discípulo meu, é pela vida do irmão da igreja. E muitas vezes eles não entendem isso. Eles não entendem. O seu pastor sofre retaliação pela vida de vocês. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então esse pastor ele tá sofrendo essa retaliação e ele tem a visão espiritual do que está acontecendo. Às vezes ele chega para corrigir e às vezes a pessoa, mas tá pegando no meu pé, mas agora vai ser assim, mas que chatice isso. É porque esse pastor ele não quer, ele tá sendo bombardeado no mundo espiritual. E ele sabe que precisa trazer você para o centro para que isso venha acessar. Porque ele chegou e orou dessa forma e dessa maneira. E as pessoas não aceitam mais, eles só querem direito. Ele chega na igreja, nossa, que calor, não tem um ar-condicionado mais forte, não. Ele chega, nossa, a cadeira aqui tá dura, não tem a cadeira melhor, não. Poxa vida, se colocasse um telão aqui nessa igreja, a igreja que eu vi lá na rede social, do pastor da rede social dele, tem um telão, põe um telão aqui na igreja, tem que dar melhor condição. Poxa vida, mas por que não faz isso? Né? Mas quando o pastor fala sobre dízimo e oferta na igreja, ele fica bravo. Ele não dizima, ele não oferta, mas ele olha para a igreja da rede social e fala assim, poxa, por que aqui uma cadeira está dura? Poxa, deveria fazer... Todo mundo tem muitas ideias, né? Todo mundo chega. Então tem algo comigo. Quando alguém chega e me fala assim, pastor, olha, eu orei, Deus tocou no meu coração que a igreja deve fazer isso. Amém, meu irmão, é de Deus. Só que o Deus que te deu oração, Deus te dá missão, vai para cima, faz. Ele te dá condição. É lógico, ele te dá missão. Porque as pessoas têm muitas ideias, mas e na hora de chegar chegando com o pastor? E na hora de ser um dizimista fiel, um ofertante fiel? E na hora de ter um coração de discípulo, de filho, né? E aceitar a correção e falar assim, cara, pastor, você é foda, cara. Desculpa o termo que eu estou usando, mas é para essa galera jovem mesmo entender, essa galera, pastor, você é foda mesmo. Eu, pastor, olha, você é fera, pastor. Por quê? Você me ama ao ponto de me corrigir. O que ninguém me fala, o senhor me fala. Você entende? Porque o que é amor pra mim, cara? É aquilo que alguém me fala que ninguém tem coragem de falar, cara. É aquela questão, você tá aqui dando risada pra você com um caroço de feijão aqui no dente, você não me fala nada. De repente ele fala, tira isso aí que tá feio. Quem é meu amigo aqui? Quem me ama? Quem falou? Quem me alertou, cara. Quem me alertou. Você entende? Quem me alertou é quem me ama. Então, cara, quando um pastor te corrige, quando um pastor fica no seu pé, pegando no seu pé, quando o pastor fica... É porque ele confia em você. É porque ele acredita em você. E ele quer ver você bem. Só que direitos e deveres, cara. Né? Aonde está essa galera para ter que quer os deveres? Que é o direito. Entende? E é por isso que a igreja hoje ela se tornou um ambiente difícil de acessar. Acessar que eu digo trazer pessoas de fora para dentro. Por que isso é difícil? Porque é isso que acontece, cara. As pessoas vêm e não encontram aquele ambiente. Você entende? O ambiente não tem a ver com o ambiente do louvor, da palavra, porque isso é bênção de Deus. Tem a ver com pós, a igreja pós o ritual de 2 horas ali, a religiosidade de 2 horas de culto. Entende? O tratar, a comunhão, a unidade, aceitar a correção. Nós caminhamos em um tempo onde a Bíblia sempre falou sobre soldado, batalha, guerra. Você entende? A Bíblia falou muito não temas, 365 não temas, e ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer o processo. Eu tenho um propósito em Deus. Meu irmão, você tem um propósito, mas entenda algo. Todo propósito tem um processo. E quem não aceita o processo não cumpre o propósito. E quem não cumpre o propósito não vive milagre. Entende? Só que você vê as pessoas na igreja, meu irmão, o que está acontecendo? Você não está vindo no culto, desanimei. É tanto problema, dificuldade. Mas, querido, isso é um prenúncio que você está no caminho certo. Deus te colocou no propósito. Só que daí o propósito dele tem um processo. Pega os homens de Deus, olha, eu quero a unção de Daniel sobre a minha vida. Meu irmão, você tem certeza? Você quer a unção de Daniel na sua vida? Daniel tem que ir no meio da Babilônia e não se corromper. Daniel foi feito um decreto de homens, ele não aceitou e continuou adorando o Deus vivo. Daniel foi para a cova dos leões sem murmurar, sem reclamar. O rei disse para ele, olha, que o teu Deus te salva, se salvar, amém. Se não salvar também, amém. Estou com ele, está tudo certo. Não reclamou, não murmurou. Aí você quer o final, onde só tem a mudança de decreto, você vai ver o que Daniel viveu, a mudança de decreto. Não. A mudança de decreto foi uma consequência de Daniel suportar o processo para cumprir um propósito. Só que quando Deus coloca alguém hoje dentro do propósito dele, que começa pelo processo, as pessoas fogem. Não aceitam.
eles têm como maldição. Ai, o que eu fiz para merecer? Meu irmão, não é que você fez, faz parte do processo, você está no processo. Ah, eu quero a unção de Davi sobre a minha vida para derrubar gigante. Você tem certeza disso? Você quer a unção de Davi para derrubar gigante? Não começou derrubando gigante. Davi teve que começar lá cuidando das ovelhinhas do papai. Matando urso, matando leão. Davi teve que estar lá cuidando das ovelhas e Samuel chegar na sua casa, na casa do seu pai Jessé, para ungir o novo rei de Israel, e tá todos os seus irmãos lá dentro e ele cuidando das ovelhas. Entende? A ponto de Samuel quase se enganar na hora de ungir, porque olhou para a aparência. A hora que vai ungir, vem a voz do papai: Samuel, Samuel, não é este. Não é este. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Aí Samuel pergunta para Jessé: Jessé, tem mais algum filho? Tem mais alguém? Não, eu tenho, mas é o Davi, está cuidando das ovelhas. Ou seja, nem o pai ali confiou no filho, que o filho poderia ser o novo rei de Israel. Então Davi, ele foi rejeitado pela família, ele foi esquecido, e o que chama mais atenção é que quando Davi manda chamar, ninguém senta na mesa até que ele vem. Davi vem. Depende, se fosse hoje, ia dizer: eu não vou não, está chamando de última hora? Eu não vou não, vocês fizeram aí, não me chamaram agora, quer me chamar? Também não vou ficar aqui mesmo. O que Davi fez? Estou indo. Fosse a igreja do mimimi. Estou chegando. Aí chegou lá, esse é o novo rei de Israel, ungiu ele chegou, depois ele volta para cuidar das ovelhas, está tudo certo. Você entende? Então muitas pessoas estão perdendo a bênção de Deus, o milagre de Deus, não estão no lugar que Deus a chamou para estar por causa do mimimi. Davi poderia dizer: não, ô pai, você esqueceu de mim, chamou todos meus irmãos, me deixou, agora quer me chamar? Não é isso que acontece na igreja? Chamou todo mundo, chama alguém de última hora para alguma coisa para ver? Nossa. Você está me chamando agora para... O pastor está lá de última hora, liga para o irmão pregar. Eu não vou. Depois ele fala para o irmão: não, sabe o que eu não fui? Porque está me chamando de última hora para cumprir brecha dos outros, tapar buraco dos outros. Você entende? Por quê? Por causa disso, é o processo. É o processo. E Davi suportou esse processo. E quando Davi vai para levar alimento para os irmãos que o pai pede, passou pelo processo de novo. Foi chamado de presunçoso pelos irmãos. O que você está fazendo aqui? Você veio para tirar sarro de nós, seu presunçoso. Acha que eu não te conheço? Depois todo mundo falando contra Davi. Depois o rei falando contra Davi. Não, você não pode lutar contra ele, você não vai. Quem é você? Ele vai te matar. Entende? E Davi mesmo assim: deixa comigo, eu vou. Entende? Então, ou seja, todo mundo quer a unção de alguém, mas não quer o processo que a pessoa passou pela unção. Entende? É a unção de Davi, é a unção de Daniel, mas então recebe o processo primeiro e passe por ele com alegria, celebrando e fazendo o que tem que ser feito. Não é passar pelo processo murmurando, reclamando, se isolando, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal de liderança. É passar pelo processo entendendo que faz parte do propósito que Deus quer te levar. Aí lá na frente você vai receber a unção de Daniel, vai receber a unção de Davi, vai receber, mas passa por isso primeiro. Aprender com José, né? Aprender com José. Quer governar, mas não quer passar pela... Justamente. Ser acusado de abusar da esposa, depois, ser para prisão. Bem colocado. Porque o que acontece? As pessoas, justamente, todo mundo quer governar, mas o processo. As pessoas na igreja têm a tendência a perguntar: o que eu fiz para merecer? Eu não falo do culto, eu estou na igreja, eu sou fiel. Cara, o que José fez de errado? Simplesmente que revelou um sonho para a família? Foi jogado numa cisterna? Foi ser escravo? Foi para casa de Potifar? Foi para a prisão? E sabe o que chama atenção em José? É que mesmo estando ali na cisterna, estava ali, beleza. Foi vendido como escravo, ele chegou lá e se destacou, foi o melhor escravo. Ele só foi para a casa de Potifar porque ele foi o melhor escravo. Então você tem que ser o melhor na prova que você está passando. Você tem que ser o melhor no processo que você está. Você tem que ser o melhor na luta que você está vivendo. Porque José só foi para a casa de Potifar porque ele foi o melhor escravo. E por ser fiel na casa de Potifar, ele foi julgado, caluniado, defamado por ser fiel. Aí por isso que ele foi para a prisão, por ter sido o melhor ali também. Porque se ele se deita com a mulher de Potifar, de repente ele estaria lá até hoje. Você entende? Mas por ser o melhor, por dar o melhor, ele não falou: ai Deus, o que eu fiz para merecer estar aqui? Ai, que injustiça que cometeram. Você não vê José se lamentando. Ele foi o melhor como escravo, ele foi o melhor administrador na casa de Potifar, fiel, leal, e na cadeia ele foi o melhor. Sim. Ou seja, ele passou pelos processos sendo o melhor. Agora as pessoas passam dentro da igreja pelos processos de qualquer forma, de qualquer maneira, e acham que vai mudar e não vai. Porque Deus tem que encontrar você sendo destaque no seu trabalho mesmo, estando na luta.
Na sua casa, mesmo estando na prova. Na sua igreja, mesmo estando na luta. Deus tem que olhar para mim, para você encontrar em nós o melhor ali. Para ser aprovado, para ir para a próxima fase. Mas todo mundo, o que faz? Nós vamos aqui, você vai pegar um unção de José. Deus vai dar a chave do celeiro na sua mão. Não vai dar. Você tem que ser aprovado primeiro no processo como um todo, para poder pegar essa chave depois. É por isso que as pessoas decepcionam. Porque eles querem a chave do celeiro, mas rejeitam o processo. E quem rejeita o processo, não desfruta do milagre. Uma coisa interessante que é bom ter em mente, que o tempo do processo é menor que o tempo da promessa. Porque Davi demorou acho que 18 anos para ser rei, mas reinou 40 anos. José demorou no total 30 anos, mas governou até os 80. Na verdade, assim, o processo, ele tem prazo de validade. A promessa é eterna. Sim. Entende? O processo tem prazo de validade, ele tem começo, meio e fim. Ele vai acabar. Por isso tem que ser fiel, filho, porque ele vai acabar. Mas aí a promessa, o milagre é eterno. Ninguém tira de você. Então seja fiel. Por esse período aí, seja firme, fica firme aí no seu tempo, do seu processo. Porque quando acabar o tempo do processo, você cumprir o propósito e chegar ao milagre, esse milagre é eterno na nossa vida. Vale a pena. Não é à toa que a bandeira de Israel até agora é o símbolo de Davi, né? Mas 2000 anos mesmo assim. Eterno, né? Eterno. Promessa é eterna. Promessa é eterna. Não tem para ninguém. Mas nós temos que aprender a nos comportar com os direitos e os deveres dentro do processo, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar a Deus. Deus, por que eu estou passando isso? Cara, faz parte do processo, meu filho. Até onde, vamos lá, tudo que se planta, se colhe. Até onde uma pessoa consegue discernir o que é colheita e o que é processo? Se ele está no centro da vontade de Deus, por isso que a Bíblia diz, examine a si mesmo. E é isso que é importante, o pastor da igreja, a liderança, você respeitar e honrar isso. Né? Porque se você está no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você vai ter processo. Mas se você estiver fora, é luta que você pegou com a própria mão. Aí é diferente. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, é processo. É processo. Entende? Aí foi Deus que te colocou. Se Deus te colocou, Ele vai cuidar. Ele tem compromisso contigo. Mas se não for Ele que te colocou, aí você vai ter que sair. E para discernir isso? Esse é complicado. Sim, o discernir o que é. É você. Nós estamos conversando. Você sabe se você está no centro da vontade de Deus ou não. Nos pilares da sua vida. Entendi. Entendeu? Quem é você na sua família? Quem é você onde ninguém vê? É que eu digo pra galera na igreja. O melhor lugar para Deus te enxergar é quando você está fora da igreja. Tanto que Mateus 6,6 diz, né? Quando for orando no seu quarto, fecha a porta. Aquele que tiver em secreto, Ele vai recompensar. Então Deus era preocupado com o que você faz no secreto. Então como que eu sei se eu estou no centro da vontade de Deus ou não? Quem sou eu no secreto? Quem sou eu onde o pastor não vê? Quem sou eu onde a minha esposa não vê? Quem sou eu onde meus filhos não vê? Quem sou eu? Então é nessa hora que você consegue identificar se você está no centro da vontade de Deus ou não. Como é o seu secreto. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você? Quem sou eu quando ninguém vê? Porque quando você sabe quem você é quando ninguém vê, ainda que quem te vê fale algo a seu respeito, não interfere na sua identidade, porque você sabe quem você é no secreto. E quando você sabe quem você é no secreto, acabou. Acabou. Por isso que Daniel foi firme. É por isso que José foi firme. Você entende por que eles foram firmes? Por isso que Pedro foi firme. Por isso que os homens de Deus foram firmes. Por quê? Porque eles sabem quem são. Porque quem define quem você é não é o que as pessoas falam, mas é o Deus que te vê no secreto. Se Davi tivesse corrido do urso e do leão no secreto, sim, a hora que ele chegasse para enfrentar o gigante... Era uma preparação. Ele sabe tanto que ele usa isso. Como eu não posso? Tudo pelo meu ofício, eu matei urso, eu matei isso, eu matei aquilo, ou seja, por que eu não posso derrubar esse camarada aí? Então todo o processo é para te promover, para te levar a algo maior. Você entende? Só que todo o processo que nós passamos, né? Todo o processo que nós passamos, você tem que estar muito alinhado porque te causa algumas coisas. Você tem que estar preparado. E muitas vezes a maior preocupação das pessoas não é muitas vezes nem um processo, é o que as pessoas pensam dela. Agora, você só se preocupa com o que as pessoas pensam de você quando você não sabe quem você é. Entende? Porque reputação, estamos falando de reputação, né? Reputação que as pessoas dizem ao seu respeito. Agora, caráter é o que Deus fala ao seu respeito. Porque Jesus, ele perdeu a reputação. Não podia curar no sábado, ele foi lá e curou.
Jesus estava nem em protocolo, reputação. Jesus foi chamado de perturbador de Israel. Jesus foi chamado de falso profeta. Jesus foi chamado, que quando ele está lá levando a cruz, ele disse, não é filho de Deus, que não salva a ti mesmo. Ele falou que salvou tanto, vocês tanto, que não salva você mesmo. Então, entende? Agora as pessoas não aguentam, dentro da igreja, passar pelo processo que alguém falou de você. Pô, você viu que falaram de você, que você fez aquilo, amém. Legal. Mas eu sinto muito em dizer, mas o que ele diz a meu respeito não mexe com quem eu sou. Porque o que mexe comigo é quem Deus diz que eu sou. Entende? Então a igreja tem que ter força para isso. Porque todas as vezes que você entra num nível de um processo para um crescimento, vai acontecer isso. Porque no meio do processo a luz começa a brilhar. Porque Deus está trabalhando em você. A cada dia que você vence uma etapa do seu processo com honra, a luz começa a brilhar. E a luz começa a incomodar as trevas. Aí as pessoas começam a se levantar. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar pronto para isso. Entende? Aí vem essa questão, sendo a vontade de Deus, propósito de Deus, eu sei quem eu tenho minha identidade no Pai, eu sei quem eu sou dentro do reino. Você entende? Eu sou quem eu sou dentro do reino. Você tem que saber quem é você dentro do reino. Você tem que saber quem é o assunto no céu quando fala a seu respeito, o que estão falando. Nós temos que saber. E isso acontece, foi o que fizeram com Jó. Olha lá, tá vendo meu filho Jó? É homem íntegro, reto, justo, foge da aparência do mal. É ele, é Jó. Então nós somos assunto no céu. Então o que o céu fala a meu respeito? O que o céu fala a seu respeito? O que o céu fala a seu respeito? É o que importa para nós, não o que as pessoas falam a nosso respeito. Entende? Então quando nós temos essa consciência, nada nos abala. Porque homens de Deus, nesse século XXI, para crescer e para avançar, tem que aprender a suportar. Aprender a não ligar, né? Suportar. Cara, o grande segredo hoje está no suportar. Suporta. Porque vai dar certo, mas tem que aprender a suportar. Se José ligasse quando falaram que ele foi o cara que abusou da mulher. Imagina, ele foi pra cadeia, bicho. O cara foi preso, pô. Só que a questão que ele diz, ó, não importa como começa e como termina. Então José ele começa com todo esse processo dele, triste, de sofrimento, mas José termina como governador. Engraçado que quando os irmãos deles vêm, ele pedir perdão, né? Aí ele fala, não, vocês só mandaram eu na frente para quando acontecer isso, eu podia ajudar vocês. Vocês foram usados por Deus para acelerar o meu processo. Entende? Em outras palavras, nós estamos conversando, foi isso que José disse com os irmãos. Os irmãos se atemorizaram quando perceberam que era José, ficaram com medo. José, tá tudo certo, fica tranquilo. Ou seja, vocês foram um canal de bênção para a minha vida. Vocês foram, porque para eu chegar até aqui, era necessário vocês terem feito isso. Então, para você chegar onde você tem que chegar, meu filho, é necessário que alguém se levanta contra a sua vida, é necessário que alguém te calunie, é necessário que alguém feche a porta para você, é necessário que alguém levante contra você, é necessário que alguém te taque pedra, é necessário para que você possa chegar. Porque isso acelera o seu processo, faz parte. Jesus, que Jesus passou. Sim. O próprio Filho de Deus. Teve que chegar ao ponto de Jesus dizer, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade. Entende? Às vezes o processo é duro, às vezes a gente vai falar, pai, afasta, mas seja feita a tua vontade, peraí. Porque se você pedir para afastar e não for, você vai fugir não vai cumprir o propósito e não vai chegar onde Deus já desenhou para sua vida, onde já escreveu para você chegar. E quando você está no propósito, gente, não, parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu vou, parece que mais as coisas acontecem, as coisas pioram, tá no caminho certo, cara. A gente tem que aprender a ficar feliz, né? Sim, você tá no caminho certo, cara. Tá no caminho certo, vai para cima, faz parte. Só que você vai terminar governando, cara. Você vai terminar como Daniel, mudando decreto. Você vai terminar como José, governando. Entende? Você vai terminar dessa forma. Você vai terminar como Davi, cara. Rei de Israel, derrubando gigantes, você vai terminar dessa forma. Só que para isso tem que suportar o processo. Olha o processo que esses homens passaram. Um processo tão lindo e prazeroso que chega no final de tudo. No final de tudo, o que acontece? Um discípulo vai lá para ser morto pelo evangelho. Não, mas só não. Como eu vou morrer? Crucificado? Não. Mas coloca de ponta cabeça, que eu não sou digno de morrer como ele. Então você me coloca de ponta cabeça aí. O outro morrendo apedrejado, pai, perdoa o que você está fazendo. Perdoe eles aí. E daquilo que ele está sendo, Estevão está sendo apedrejado, quando ele olha para cima, o que ele vê? O céu aberto. Meu irmão, no tempo que você está sendo apedrejado, caluniado, defamado, as portas fechando, você consegue enxergar o céu aberto. Se você estiver em conexão com o Pai, você vê céu aberto.
Só que as pessoas, quando entram nessa fase, nesse processo, que é ser apedrejado, que ela não é defamado, ou porta fecha, que ela faz, se isola, chora. Ai, o que está acontecendo? Deus, não, cara, olha para o Pai, olha para cima que você vai ver o céu aberto. Deus vai trazer grandes revelações para a tua vida. Mas aí é no meio desse processo. É no meio do processo. Qual foi o momento que o Mar Vermelho se abriu? Qual foi o processo? Rapaz, Deus endurece o coração de Faraó, manda aquele exército atrás do povo. Do próprio povo de Deus, o povo correndo e vai, e nem daqui a pouco para, é o mar na frente e aquela galera vindo agora, vamos morrer que jeito, afogado ou morrer por esse povo? Você entende? Pois é, bate o cajado. Uma coisa que nós estamos vendo lá do Fábio Coelho lá, é sobre a majestade de Deus, né? Que ele tá sobre todas as coisas. Jesus, ele quando morreu e ressuscitou, Deus colocou ele sobre tudo. E às vezes a gente, quando está enfrentando um processo, a gente não consegue glorificar a Deus no processo. Porque se a gente entender quem Ele é, acabou. Não tem nem motivação de você ficar triste. Quando eu casei, né, e meu primeiro filho, né, com meu filho, aí nós ministrando a palavra e tal, e meu filho nasceu, já desde a gravidez tumultuado e complicado, processo muito... Às vezes as pessoas olham hoje e falam, poxa, aonde a igreja, o pastor Tonzo... Cara, mas foi um processo muito dolorido, ainda é. Eu ia falar, fala um pouquinho sobre o processo. É um processo dolorido, ainda é. Você entende? Mas eu aprendi sobre o processo, eu aprendi a me comportar no processo, eu aprendi que Deus é um Deus de amor, cara, não vai fazer nada que vai me fazer que eu termine mal. Então, eu lá ministrando, aí meu filho nasce, já da gravidez, já o médico, olha isso, vai ter que nascer em Ribeirão Preto, porque vai ter que ter UTI, e a gente corre, vai, lutando, vai. O filho nasceu aqui mesmo em Santa Cruz e tal, vai. E aí depois de um tempo, né, vai pro hospital, passar mal, vai pro hospital, tá lá, cara. Poxa vida. Aí meu filho no hospital internado aqui, vai em Santa Cruz, e vai quase um mês internado. E eu pregando a palavra. E pergunta para quem é da igreja, eu nunca reclamei, nunca murmurei. Minha esposa lá um mês no hospital com meu filho e eu no sítio pregando a palavra no sítio, dizendo que Deus é bom. No culto, levando a galera para cima. Fiquei chorando lá, não. Galera para cima. Você entende? Aí um dia eu lembro que daí ele piorou, teve que pegar ambulância com oxigênio para Botucatu, e eu atrás com o carro seguindo a ambulância, sirene ligada, cara, e olha, o senhor é bom. O senhor é bom, pai, o senhor é bom. O senhor é bom. Não questionei, eu estou pregando a palavra, está contra isso, não, Deus é bom, processo. Chega em Botucatu, a médica fala, o laudo da médica foi seu filho tem fibrose cística. Aí minha esposa ficou internada com ele lá, eu vim embora, que não poderia ficar, né? O senhor ficar só ela acompanhando. Aí eu fui pesquisar o que era fibrose cística. E quando eu pesquiso, que eu vejo ele sozinho em casa, estava falando sobre o que era, né? O que significa, e dizendo que quando vive muito, vive 11 anos. Você entende? Naquele momento eu levantei e falei assim, Deus é bom. Falei, Deus é bom. Deus é bom. Aí a galera, voltando no processo, a galera quer, nós vamos orar, você vai ter a unção de Abraão sobre a sua vida, você vai ser pai na fé, você vai ter uma fé, tá? Mas você está disposto a ir até o final com o seu filho, para matar o seu filho? Se Deus te pedir, como Abraão, né? Aí fui, cara, orando ao Senhor, pregando a palavra. Eles nunca me viram reclamando ou murmurando por isso, cara, pregando a palavra. Né? Ou seja, meu filho está aí, cara, vai completar agora nesse ano 11 anos, uma bênção de Deus, a fibrose cística, a criança pega pneumonia direto, meu filho está aquele frio, pula na piscina gelada e nem doente fica, diz que não cresce, está crescendo, diz que não sei, cara, é isso. Mas o que a minha esposa falava? Deus não tem compromisso com o papel, Deus tem compromisso com o nosso filho. Você entende? Nós temos que passar por esse processo de cabeça erguida, cabeça levantada. Né? Aí a médica deu alguns remédios para ele tomar e beber, nós aceitamos, não, nosso filho não tem isso, não tem, e tomamos a decisão de não dar o remédio para ele. Aí continua levando ele no médico. Aí um dia a médica lá, entendendo ele, falou assim, olha, tá vendo, só ele já melhorou muito, olha o efeito que o remédio está fazendo. Você entende? Complexo J, né? Olha o que está fazendo. Falei, porra, é isso aí, é ele, é o J que está operando, mas porque é o processo. E se Deus tem um plano na tua vida, antes vai ter o processo. Deus não vai pegar ninguém e fazer tal coisa e não passar pelo processo. Não tá pronto. Então, não está pronto. Então, enfrentei isso com o meu filho, cara, sabe? Um processo dolorido, sim. Muito dolorido. Muito. Você vê seu filho lá, tudo no hospital, tudo picado, e você olha para aquela criança com 1 mês e meio em defesa e tudo se passando, depois com 5 anos de novo, a questão da fibrose, cara. Então, ou seja,
É uma série de situações, né? A igreja, cara, quando nós começamos a igreja, a galera falando da igreja, que a igreja era isso, a igreja era aquilo, é uma portinha que já que fecha, e sempre falando o quê? Sempre diz para as pessoas, não brigue com ninguém em rede social, não precisa defender ninguém, não precisa discutir com ninguém, sempre ensinei isso. Porque Deus é Deus, cara. Um dos seus atributos é o que é? O Pai é juiz, Jesus é advogado, o Espírito Santo consola, nós já estamos bem, nós estamos bem amparados. Você entende? É o que eu sempre digo, a verdade não precisa de defesa. Quem tenta justificar fala que ele está na mentira. A verdade não precisa de defesa. Porque o próprio Cristo é a verdade, então ele mesmo faz a defesa. E como que é a defesa que ele faz? Dando os frutos na nossa mão. E o que vai declarar lá na frente? Se é verdade ou mentira, é os frutos que você tem. Por isso que Jesus pede, dê fruto e frutos que permaneçam. Porque esses frutos vão justificar você. Então, muito processo dolorido, muita coisa, sabe? Muita situação difícil, né? Nessa pandemia mesmo, cara, perdi meu pai, né? Meu pai faleceu devido ao Covid. Meu pai é um cara jóia, um cara novo. Foi meu pai que na época eu vim embora por ele, né? Porque ele me mandou vir embora, né? Que tal. Aí fiquei um tempo sem contato com ele, né? Só olhou, mas muito, muito distante. Aí um dia eu entendi, falei, cara, é processo, eu preciso trazer meu pai para perto. Cara, porque senão Deus não vai fazer nada na minha vida. Aí eu liguei para ele, pai, vem para ir para o sul, me ajudar na obra, vamos junto, né? Falei, montei uma casa de apoio, vem cuidar dela. Aí meu pai veio para cuidar, né? Aí eu cheguei diante da igreja, olha, meu pai vai recuperar nosso tempo perdido, né? E tal. E Deus me deu mais 6 anos aí praticamente para conviver com ele. E o ano passado, nessa pandemia, meu pai veio a falecer. E em nenhum momento questionei a Deus. Agradeci a Deus por ter dado o privilégio de ficar 6 anos bem próximo do meu pai e fazer grandes coisas ao lado dele, né? Mas em nenhum momento questionei a Deus, é o processo. É o processo. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu falei, Deus, por que ele? Deus, por que isso? Deus, por que? Olha, Deus, eu estou aqui na sua igreja, eu estou aqui pregando tua palavra. Em nenhum momento. Nenhum momento. Eu falei, Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Se é um processo que eu tenho que passar de cabeça erguida, cabeça levantada e fazendo o meu melhor. E muitas pessoas me perguntam diante dos processos que eu passo, mas por que você não se defende? Por que você não fala? Você tem que falar alguma coisa. Estão falando muito. Eu não preciso falar nada. Se o próprio Jesus, que veio de dentro do papai, o próprio Jesus, instigaram Jesus a falar, ele ficou quieto. Ele só foi. A cruz, ele podia falar assim, eu sou filho de Deus mesmo, e aí? Você quer ver, não sei o quê? Não, em nenhum momento. Jesus, ele foi. Ele foi. Aí, aonde foi a resposta de Jesus, o fruto? Ele morre. Todo mundo está vendo lá. Ele morreu, o seu rei morreu, o rei de Deus morreu. Cara, aí onde foi a resposta de Jesus, o fruto foi? Foi crucificado. Foi sepultado. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscita, a verdade foi exposta. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Já começou a hora que o véu se rasga. Né? Justamente. Então o que vai acontecer? Na minha vida e na sua vida, essa verdade vai vir. Mas não do jeito que você quer. Não da forma que eu quero. E não no nosso tempo. Mas do jeito de Deus, da forma de Deus e no tempo de Deus. Enquanto isso, fica firme, então não me defenda, não falo nada em rede social me defendendo, não falo nada justificando nada. Simplesmente foco no reino de Deus. É engraçado que na época de Jesus lá, na época que ele veio, né? Ele tinha que ter alguém que testemunhasse aquilo que você fala, né? Sim. E daí sempre ele pegava e falava assim, que o que ele fazia ele podia falar porque o pai dele testemunhava por ele. Sim. Só que como o povo não via Deus, aquilo não podia ser, vamos colocar, não podia ser contado. Testificado. Então vamos colocar assim, como que você pode falar que Deus testifica que você é o filho dele, mas Deus não está falando nada, mas tem os milagres. Não, mas ele não veio aqui falar. Beleza. Aí o que tinha o costume de acontecer, quando acontecia, por exemplo, de perder um filho ou algo assim, os pais rasgavam só as vestes, né? E a hora que Jesus morre, o pai rasga a veste do templo. Resumindo, ele pegou e falou assim, ó, eu tô testificando. Esse aqui é o meu filho. Então nós temos o pai que testifica a nossa vida. Você não precisa perder tempo com isso. Né? Você não precisa perder tempo testificando isso. O pai testifica. Então é muito importante reconhecer e sabermos que temos esse Deus e está tudo certo, cara. Está tudo tranquilo, está tudo na paz. Então, enfrente os seus processos com sabedoria, com mansidão, com amor. E quanto mais o senhor colocar no processo, mais se dedique ao trabalho do reino de Deus. Porque você está no caminho certo. Eu estava no mesmo livro lá, falando sobre os deuses filisteus lá. Aí fala sobre Baal.
E daí o cara do livro fala assim que a gente não. Que Baal Baal, o Deus caprichoso. Mas no caprichoso que ele fala não é aquele que capricha. É aquele que é como se fosse o Deus mimado, o Baal lá dos filisteus. E às vezes quando a gente não respeita o processo, olhando aqui que a gente está conversando, quando a gente não respeita o processo, a gente diz que Deus não tem a majestade sobre tudo e controle sobre tudo, e a gente diz que Deus é um Deus mimado, que é um Deus que faz simplesmente, eu tiro daqui porque eu tiro. Não, Deus ele tem o controle, se ele tira ele tem motivação. É que as pessoas acostumaram de que forma? Qual é o nível de oração? As pessoas, o nível de oração é quando estão numa provação. E qual é o nível de oração? Mostrar o sofrimento para Deus. Mas Deus não é movido pelo sofrimento. Deus ele é movido pela verdade que está em você. Pela obediência que está em você. E as pessoas, o que eles fazem? Eles apresentam a Deus as suas dores. Mas as dores não movem Deus. Deus não se move porque... Deixa eu ajudar o meu filho que ele está sofrendo muito. Não, ele precisa encontrar um coração obediente. Aí ele se move. Então, a nossa oração para Deus é a nossa vida diária, a obediência constante. E na oração, falar, Pai, eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Mesmo que está difícil, eu reconheço o Senhor, eu reconheço o seu amor, eu reconheço que o Senhor está no controle. Quando Deus encontra um coração grato e obediente, ele se move. Mas as pessoas têm a tendência de dizer que Deus se move pelo seu sofrimento. É por isso que até o convite para a igreja, como que faz a coisa para as igrejas? Você que está sofrendo, você que está vem para cá. Mas Deus não está nem aí para o sofrimento de ninguém. Deus dá gol, né? Deus não está para você mostrar sofrimento para Deus, que sofrimento. Deus ele está querendo encontrar em você um coração grato, Deus quer encontrar em você a verdade, Deus quer encontrar em você a obediência, para que ele possa habitar na sua vida. E ele habitando na sua vida tudo muda. Mas o meu sofrimento, só o sofrimento meu, não vai convencer a Deus que ele tem que fazer algo sobre a minha vida. Ele pode fazer, se ele quiser, mas não... Sim, mas não está dentro do caráter dele, vamos colocar. É igual quando Isaías entra e vai dizer para Ezequias, olha, certo, sua casa vai morrer. O que Ezequias faz? Ele não fica, por que isso que você está fazendo comigo? Deus, o que eu fiz? O que ele faz? Ele vira de costas, Senhor, lembre-se de mim. Isso. E detalhe, a oração que ele faz. Porque se fosse simplesmente pela dor e pelo sofrimento, ele teria pegado e falado assim, lembra-se de mim, Senhor, porque eu estou sofrendo aqui. Não, ele falou, lembra-se de mim, Senhor, que eu tenho sido reto. O que ele fez? Ele levou obediência ao coração de Deus. Você entende? Então, Deus ele não se move pelo sofrimento, mas ele se move pela obediência. Né? E foi isso que foi para ser testado em Jó. Foi dado o sofrimento para ver a obediência. Que foi o que o inimigo pediu. O inimigo pede o quê? Fazer ele sofrer, que você vai ver. Então, ou seja, o inimigo queria fazer ele sofrer para que ele murmurasse, levantasse contra no sofrimento, ou mostrasse sofrimento. Né? E ele deu obediência. Né? Sua mulher chega e vai falar, pô, cara, amaldiçoa esse Deus e morre, cara. Olha que situação que você está. Como falas uma louca mulher, tu vai contra Jeová, ué. Aceitas o bem de Deus com prazer, o mal não queres aceitar? Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vejo na igreja hoje em dia? Na igreja todos, né? É que as pessoas, porque tipo assim, as pessoas elas pegam Jesus, eu tenho reparado isso nas pregações, as pessoas pegam Jesus e elas pegam e falam assim, não, porque Jesus ele cura, ele é bom. Então, olha aqui, ele curou o cego, ele fez isso, ele curou o paralítico, curou a mulher do fluxo de sangue, e ele é bom, tal. Então vem, ele vai te curar. Beleza. Só que vamos lá. Jesus curou aqueles que ainda não criam nele. E o que a gente vê hoje é um monte de pessoas que já... Alguns nasceram de novo, pessoas velhas de igreja, pessoas que já tiveram encontros com Deus, já desfrutaram das coisas de Deus e que vêm buscar simplesmente uma bênção. Sabe? Que vem buscar, que nem a que eu falei, do questão do Deus Dagon, que vem buscar um Deus de... Não que Deus não seja um Deus de provisão, ele é Jeová Jiré, mas ele não é só Deus de provisão. Ele é bom, ele é todo poderoso, ele é digno de toda a glória, ele é rei e majestade sobre tudo. E por isso eu amo ele. E se ele quiser prover na minha vida também, se ele não quiser, amém. É o que quando Abraão sobe com Isaac que ele diz. Ele diz, olha, eu vou subir, adorar com o menino, eu vou voltar. Né? E no meio do caminho, tá tudo organizado, arrumado, o filho pergunta, né? Pai, tá tudo aqui, beleza, mas cadê o cordeiro? Fala, o Senhor proverá para ti.
Mas ele teve que deitar o fiote dele lá, o filho dele lá, teve que pegar o cutelo, aí levantar, e quando vai dar o último movimento, então a gente tem que chegar até o último movimento, com honra, lealdade e fidelidade a Deus. Até o último movimento. Quando chegar no último movimento, aí o Senhor, ele... Entende? Então é isso que nós precisamos visualizar em Cristo, né? Reconhecer que não é o sofrimento, mas é a obediência que vai mover o coração de Deus sobre nós, e não o nosso sofrimento. Não o nosso sofrimento. Você entende sobre reino de Deus? Vamos colocar assim, existe salvação, e depois que você é salvo, você não fica ali simplesmente só salvo. Você começa a viver o reino. Viver o reino de Deus. O que você entende por viver o reino de Deus? O reino de Deus é passar tudo que nós falamos aqui com alegria. É isso. É realmente dar a sua vida pela causa. É o amor, amar sem colocar condições, é aceitar a correção, como nós acabamos de falar, que é aceitar o processo, é ser leal à sua liderança, ser fiel à sua liderança, é colocar o seu coração na mão do seu líder. Entende? É isso. O reino de Deus é isso. Porque aí o reino de Deus se move. O reino de Deus se move. Agora, onde chegar o reino, onde houver individualidade, eu não aceito correção, eu amo esse, mas não amo aquele. Cara, não honro o pastor, como é que Deus vai abençoar? Que reino é esse? Então, para mim, o reino de Deus é pegar a cruz, cara, e ir até o final. E entender que o nosso lugar de descanso vai ser na eternidade, mas que por hora, que não estamos lá, né? O nosso papel aqui é anunciar o reino em tempo e fora de tempo, e passar pelo processo, celebrando o amor de Deus. Dentro do reino, aqui na terra, depois do processo vem que nem você fala da bênção. Sim, porque lá em Deuteronômio vai dizer, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvires a voz do Deus, mas aí vem lá, e obedecer de todo o vosso coração. Aí vai dizer o quê? Que você não vai precisar correr atrás de bênção, mas as bênçãos do Senhor vão chegar até você. Ou seja, eu ouço a voz, obedeço, e eu estou trabalhando, estou vindo para a igreja, estou visitando, estou correndo para lá e para cá, e as bênçãos estão me seguindo. Eu não preciso ir atrás dela, elas vão chegar até a minha vida. Entende? Mas eu preciso o quê? Ouvir atentamente, obedecer. Então eu estou no meu dia a dia fazendo tudo que eu tenho que fazer no reino, e as bênçãos estão me seguindo, as bênçãos correm atrás de mim. Pensando agora aqui, é como se fosse uma escola, né? Porque, tipo, é só a gente reparar. Com Davi foi assim. Sim. Com Josué foi assim. Todos os homens foram assim. Com todo mundo foi assim. Então quer dizer o quê? O reino de Deus, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em você salvo, beleza. Salvou, teve um encontro com Cristo. Ele te faz você passar por um processo, ele te amadurece. Depois que você passa pelo processo, você é amadurecido em Cristo, você se torna um filho maduro de Deus ali. Aí ele vem e as bênçãos começam a seguir. Sim, um exemplo. Mas sem o processo... Por exemplo, Josué. O que fez as maravilhas cair? Foi as voltas que deram? Foi os barulhos que fez cair? Foi a obediência. Naamã. Pô, foi obediência. Pô, mano, e o cara ainda quis dar uma de orgulhoso, né? Foi lá dar 7 mergulhinhos lá e tá tudo certo. Pô, mas achei que eles iam vir falar comigo, pô. Achei que ele agora mandou o discípulo dele vir falar comigo. Achei que ele vinha aqui, pôr a mão na minha cabeça, ministrar cura na vida, agora manda eu tomar banho. Será que lá onde eu vim não tem rios mais limpos do que este aqui? Aí o que acontece? O que estava abaixo de Naamã, o que estava abaixo de Naamã, e abaixo da mão disse para ele: ô meu senhor, você já veio até aqui. Se ele tivesse pedido algo tão difícil para o senhor, tudo bem. Pô, mas é dar 7 mergulhos, dá os 7 mergulhos. Ele decide ir. Dá os 7 mergulhos. Mas agora eu te pergunto, foi o 7 mergulho que fez ele ser curado? Foi a obediência à voz do profeta. Aí, entrando nisso, o que acontece? Naamã quer vai levar para Eliseu um presente. O que ele diz? Não quero. Tá tudo certo, tá tudo beleza, não quero. Ele está indo embora. Aí o que o discípulo de Eliseu faz? Geazi? Espertão, sabe aquele mimimi que tá na igreja? O esperto é melhor que todo mundo, é melhor que o pastor, é melhor que o líder, melhor que todo mundo. Não, como que não aceita? O cara tá dando, não aceita. Ele vai atrás, Geazi vai atrás, para Naamã no meio do caminho, ó. Chegou um pessoal que quer, tá precisando, ou seja, dá tudo aí que você ia dar para Eliseu. Ele pega, cara.
Só que junto com isso, a chegar lá, fica leproso. Ele, de sua descendência, ou seja, é um ministério interrompido. Porque atrapalhou um processo, entrou no processo de Naamã. Porque era para Naamã entender que aquilo que Deus faz não tem dinheiro que compre. E como Deus age na obediência, né? Muito, é porque obediência. O Samuel falou, né? Mais vale obedecer do que sacrificar. E você vai pensar, por exemplo, é que nem quando até aquele negócio fala assim, você manda uma pessoa ir, você mandou um filho ir cuidar. Aí ele pega e não cuida. Ele fala assim, eu não quero cuidar. Aí você pega e manda o outro fala assim, não, tá bom, eu vou. Só que você falou e ele aceitou ir, ele não foi. E o outro que não aceitou ir, depois se arrependeu e foi. Quem que estava certo? Quem que obedeceu? O que mesmo que não aceitou na hora e foi depois, ele obedeceu. Sim. E a mesma coisa, Naamã, ele pode ter rejeitado, pode ter ficado bravo, sei lá, pode ter murmurado, mas ele obedeceu. A obediência quebrou tudo que ele fez. E detalhe, que Deus ele é tão poderoso e tão... Cara, Deus se tem alguém que tem palavra, é ele, cara. Que a palavra dele, a hora que ele falou, dá os 7 mergulhos. Mesmo Naamã, se Naamã tivesse mergulhado falando assim, porque tem muita gente que fala assim, porque não tem fé. Mas se Naamã tivesse mergulhado falando assim, não vai acontecer, no 7º acontecia. Porque o que valia era a palavra de Deus, não é? Meu amigo. A obediência, anda na obediência que tudo vai dar certo. Anda na obediência que tudo vai dar certo. Anda na obediência que tudo vai dar certo. Então, o que a Igreja de Cristo tem que entrar é nesse nível de obediência. E aprender a ouvir, né? Honra e obediência. Honra e obediência. Sabe? Honra e obediência. Acabou. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas no seu ministério para fechar o coração para você, para te tratar. Você tem que aceitar, porque é o tratar de Deus. Aceita logo, entra na obediência logo, que vai passar logo o processo. Você entende? Porque Deus ele vai usar. Igual na mãe, ele podia simplesmente ter ido e aceitado, ou senão ele podia... É simples, Naamã podia ter rejeitado e falado assim, não quero nem saber, eu vou embora. Daí ele ficava mais 2 anos lá, sofrendo, depois ele voltava, mergulhava 7 vezes e ia ser curado. Morria no processo. A obediência, cara, o grande segredo, e é o que é mais difícil hoje, falando na cultura, vamos dizer assim, da Igreja de Cristo, as pessoas têm uma dificuldade de obediência. Obediência e honra. São 2 palavras aí que está faltando muito na igreja, né? Obediência e honra. Obediência e honra. Obediência e honra. Fala um pouquinho de honra pra nós. Cara, a honra é algo lindo, cara. A honra é algo maravilhoso. A honra é algo assim que abre, cara, com portas do céu, que abre portas, a honra. As pessoas têm dificuldade muito grande de honrar. A Bíblia diz que eu tenho que olhar para você, enxergar você maior do que eu. Você entende? Maior do que eu. Então eu tenho que estar contigo e te honrar. Eu tenho que te honrar, cara. Ele tem que honrar, ele tem que me honrar, nós temos que nos honrar. É essa, cara. Só que as pessoas só querem ser honradas, não querem honrar ninguém. Não querem honrar ninguém. Você entende? As pessoas entrou num egoísmo muito grande, cara. As pessoas querem aplausos de homens hoje. Você entende? E a honra não tem a ver com aplausos de homens. A honra tem a ver com reconhecer quem você é no reino. A honra é reconhecer o valor que você tem no reino. A honra é olhar para ele e entender, cara, que ele está ali. Ele não tá aqui com nós, que é aparecendo aqui. Você entende? Mas ele está colaborando para que isso aconteça. Então ele tem muita honra. Precisamos honrar muito ele. Porque ele tomou a decisão de estar no bastidores, onde ninguém está vendo ele, mas fazendo acontecer. Para chegar na casa de todo mundo que vai nos ver, que vai ser, de repente, essa palavra vai tocar no coração de muita gente. Às vezes pessoas vão se identificar com tudo que falou aqui, outros vão voltar para a igreja, outros vão sair das drogas, outros vão pedir perdão para pastor, porque tudo que nós falamos, mas está aqui, cara. O cara é o grande responsável por isso, que está no bastidores, sem ninguém ver. É através dele que vai ser lançado para todo mundo isso. Você entende? O meu discípulo está aqui comigo, me acompanhando, está aqui, ó, sentado, ele não está aparecendo aqui. Mas eu preciso honrar porque é o cara que decidiu vir comigo, cara. Deixou a casa dele, os filhos dele, para estar aqui comigo. E para estar fora das câmeras ali. Então a honra é isso, cara. É reconhecer quem você é no reino, um reconhecer quem o outro é no reino. A honra é você chegar na igreja, olhar para o seu pastor e falar, cara, esse cara é demais, cara, é meu pastor. Porque ninguém quer saber a história de um pastor, cara. Esse pastor, o seu pastor, cara, eu não conheço ele, mas ele fez muita renúncia para estar aí. Os filhos dele sofreram muito para ele estar aí. A família dele sofreu muitas privações, para ele ter muitas provações e privações. O seu pastor foi chamado muitas vezes de ladrão nessa caminhada dele. O filho do seu pastor muitas vezes foi chamado, filho do pastor tal, o pastor é ladrão. Cara, e as pessoas não conseguem entender e se honrar um homem como esse. Fica dizendo, aquele pastor é melhor, se eu tivesse aquele pastor, aí vai o pastor da internet, cara, que não tem nada a ver com a tua vida, que nem sabe quem você é, que quando você for pro hospital você não consegue acesso ao cara, mas você liga pro seu pastor, ele vai no hospital, tá contigo. Você entende? Então honra é honrar as pessoas, tudo que as pessoas fizeram pelo evangelho, pelo reino, cara.
Honra é a pessoa que veio para a igreja hoje, se converteu hoje, chegou, cara, honrar a vida dele, porque, cara, ele tomou uma decisão de lutar, abandonar tudo que ele está fazendo para hoje mudar de vida. Tem que honrar a decisão dele, valorizar essa decisão dele, sabe? Às vezes a pessoa está numa vida toda errada, ela vem num culto, as pessoas, veio no culto hoje, mas depois já, o que as pessoas dizem? Mas vai estar na mesma vida de novo. Ou seja, honra o cara, ele poderia estar naquela hora bebendo, usando droga, mas ele tirou de 1h30 para estar no culto. Ele veio, então ele merece honra, ele veio, cara. Ele decidiu vir para a igreja, é honrar o cara. Só que essa questão da honra, ela tá tão difícil, cara, porque as pessoas são tão egoístas, só pensam em si. E é por isso que lá em Provérbios, não lembro onde que vai estar o endereço disso, mas que diz assim, não lembro se é Provérbios, mas eu vou procurar e vou dizer, procura para mim, filhão, por favor, que fala sobre aplausos. Se você, quem procura aplausos, encontra o aplauso, já tá tudo certo, já encontrou o aplauso dos homens. Ou seja, você não precisa mais nada, traduzindo, né, o que diz lá, você não precisa mais nada de Deus, porque o que você buscou, você encontrou, que é aplausos do homem. Agora, qual que você está falando do secreto. Qual que é a dificuldade da honra? Porque te honrando, cara, não, a honra tem que ser para mim, ele não é melhor do que eu. Não, cara, não. O gostoso de quando a gente está em alguns ambientes, o que é? A pessoa conversar contigo, ela se sente importante. Ela vai embora e vai dizer, cara, que gostoso conversar com essa galera, eu me sinto importante conversando com eles. Porque você faz ela se sentir importante, porque você honra a vida dela. Você entende? Mas cada dia mais está difícil a honra, porque as pessoas só sabem falar mal dos outros, mas não sabem falar o bem. Tanto é que se eu colocar aqui na rede social agora, ó, daqui 10 minutos eu vou soltar uma bomba, vocês não vão acreditar. Que desgraceira. O que vai acontecer? Vai vir um monte de comentário. Conta logo, fala logo, compartilhando, vai logo, fala. Agora se eu dizer assim, ó, tem uma boa notícia, como Deus é bom, não vai ter nada. Ninguém vai comentar, ninguém vai comprar, vai ser só um que vai comentar um pouquinho, mas quando o negócio é ruim, bicho, quando o negócio é ruim, quando a desgraça é desgraça, bicho, todo mundo participa. Mas quando é algo para honra, as pessoas têm inveja, têm ciúmes, não conseguem honrar ninguém, por causa da inveja, dos ciúmes, cara. E a Bíblia diz que a inveja corrói os ossos. A pessoa está num nível de sofrimento muito grande e não sabe de onde está vindo. É pela inveja, porque não tem condições de honrar ninguém. Agora, quando você tem um coração para honrar, olha Jesus, olha a honra. Olha, é necessário que eu vá, mas vai vir alguém melhor, que o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Fica tranquilos. E ele diz, e mais ainda dizer, olha, em meu nome, vocês irão fazer o que eu fiz, e coisas maiores. Ele fala que o que vai vir é maior que ele. Maior que ele. E ele diz que nós vamos fazer o que ele fez e coisas maiores. Você tá te honrando, cara. Era Jesus me honrando, te honrando, dizendo, meu, vocês são feras, vocês são top. Como eu falei no culto de domingo na igreja, Jesus te aceita, ele te ama, você tem seu valor. Jesus carimbou um 10 na sua testa aí, cara. Ele carimbou um 10 na sua testa, né? Foi o que eu disse. De repente, no meu time, no nosso time hoje, de repente Pedro não fazia parte, Mateus fazia parte, porque Pedro mais falava do que pensava, e Mateus mais pegava do que dava. De repente não serviria para muitos times de igreja hoje, mas é o que Jesus chamou para o time dele. Jesus poderia dizer, ó, vocês são 3, 4, mas Jesus carimbou um 10 na testa dele, quando chamou, vem comigo, vocês foram escolhidos. Veio para dentro, foram chamados. Você entende? Porque Jesus sabia que ao localizar um processo, eles iriam ser transformados e ia ser uma grande bênção. Né? A honra é uma coisa tão espiritual assim, porque para ver a Bíblia inteira, Deus fala assim, esse meu filho amado tem prazer. Aí Jesus fala assim, não, vai vir um cara melhor do que eu. Aí o Espírito Santo não, toda a honra da glória para Deus. E o Espírito vem para apontar Jesus. É a honra, é uma troca de honra, cara. Você entende? Isso, muito. Mas a gente fala assim, cara, você é uma bênção de Deus, cara. Poxa, você é homem de Deus. Você fala, não, poxa, cara, é lindo, isso aí faz bem para todo mundo. E o que acontece, todos colocando na condição de menor. Aquela briga, né, dos discípulos. Quem é o maior que o menor no reino dos céus? Eles estão brigando aí, mas é o maior, menor. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Cara, Jesus lavando o pé do discípulo, para mim é... Você entende? Então, é essa questão, são essas culturas do reino que precisam serem retomadas na igreja de Cristo. Cultura do reino. Porque, cara, esse reino ele já tem um rei, já tem a sua cultura. É só seguir ela, não precisa inventar nada novo. Já tem um reino, tem um rei e já tem a sua cultura escrita. Segue ela que tá tudo certo. Mas o homem quer colocar muito que é dele, os pensamentos dele, o achismo dele, né? Por isso que é importante declarar, já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim, né? Porque é a vontade de Cristo. E quando diz, olha, tem a mente de Cristo, é porque a sua mente não presta, cara.
Se a Bíblia está dizendo que você tem mente de Cristo, sua mente não presta, sua mente é podre, sua mente vai querer te pensar só a maldade dos outros, sua mente vai querer que você não confie em ninguém, sua mente vai te levar a achar que você é melhor do que os outros, sua mente vai ficar te acusando que, quem é ele para falar assim comigo, quem ele vai me corrigir, para me exortar. Mas quando você tem a mente de Cristo, você está aberto a tudo aquilo que Deus tem para você, mas com a mente de Cristo. Porque com a sua mente ou com a minha mente natural, esquece, não flui, não funciona. O segredo eu acredito que o segredo está na palavra e no relacionamento com Jesus. Com certeza. Porque você só consegue você só consegue obter a mente de Cristo convivendo com Ele. Porque lembra, acho que todo mundo ouviu falar que você é a média das 5 pessoas que você anda lá. Então, tipo, se você não fala com Jesus, mano, você não vai ter. Esquece. Você não vai ser parecido com Ele. Olha, se você viver todos os dias aqui nessa terra ouvindo a voz da terra, você vai ser um fracassado, lógico. Então tem que viver na terra, mas ouvindo a voz do céu. É por isso que eu preciso ir para o concílio com Cristo todo dia. Pela manhã, se fazer qualquer outra coisa na vida, Cristo. Porque ali ele vai te entregar tudo que você precisa para aquele dia. É por isso que o maná que ele veio ao povo no deserto era para aquele dia. Não tinha estoque. Nós queremos estoque em Cristo. Não tinha estoque, era o maná pro dia. Por isso que ele falava, misericórdia se renova a cada manhã. É pro dia. Maná era pro dia, misericórdia pro dia. Então tem que chegar, e a Bíblia diz, a cada dia basta o seu mal. Ou seja, hoje é quinta-feira. Eu preciso, porque Deus me deu estratégia para viver, foi para hoje. Tá? A misericórdia foi para hoje. Agora amanhã eu preciso ir lá renovar essa misericórdia sobre a minha vida e buscar a estratégia que Ele tem para a minha vida amanhã. No concílio com Cristo, no quarto de oração, na minha intimidade, no meu relacionamento. Que amanhã, sexta-feira, Deus vai dar o maná para que eu possa viver a sexta-feira. Entende? Só que tem galera vivendo de unção vencida, de palavra do céu vencida. Passado. Então você tem que todo dia buscar fresquinho esse maná, porque Deus só dá maná fresco. Deus não vai dar para você fazer estoque. É por isso que ele fala, não se preocupe com amanhã, eu quero de comer, eu quero de beber, eu quero de vestir. A cada dia basta mal. Não foca no amanhã não, é hoje. Amanhã nós temos um papo pela manhã, vai dar tudo certo. Vem em mim amanhã cedinho aí, ó. Acorda cedo, vem no lançamento que eu vou te entregar o que você precisa. Fica tranquilo. Vamos lá, você pegou e falou assim que fora do culto, as pessoas estão falando assim, não sei nem se foi dentro ou fora do podcast, mas enfim. As pessoas estão falando assim, mas se esse Deus está com você, por que não acontece mais aquilo? Beleza, eles falar isso, normal de alguém que tá ali querendo ver as maravilhas e tal. Tá, mas o mesmo Deus tá lá, e que nem você mesmo falou, tem que acontecer. Aí eu te pergunto, a pergunta deles, quem responde? Por que não está acontecendo? Isso, cada ponto vai ter que responder. Cada um tem a sua. Por quê? Tem que ouvir a Deus. Nós estamos falando aqui. Como que isso vai acontecer? Ouvindo a Deus. É isso que eu falo. Tem que ouvir a Deus. Nós estamos conversando. Então, os púlpitos das igrejas precisam voltar a ouvir a Deus. É que nós vamos ouvir o som do céu e trazer para a terra. Porque hoje estão vendo muito terra e terra. A voz da terra. A voz da terra daqui, o que a terra fala, o que o jornal fala, o que o outro fala, o que o vizinho fala, o que os outros falam, ou seja, o céu não está falando. Então o que nós vamos voltar a fazer? Ouvir o céu. O povo está vivendo muito de franquia, né? Sabe, igual, por exemplo, colocar Chiquinho sorvete, eles fazem o sorvete desse jeito, com esse tal, com esse sabor, com esse tanto tal. Aí as pessoas chegam e falam assim, viu, mas peraí, você curou o irmão lá? Como é que faz para curar? Ele quer a receita para ele fazer igualzinho a receita e tal. E a verdade é que não tem uma receita. Na verdade tem. Na verdade tem uma receita. Todo dia pôr lenha no altar. Essa é a receita. Você tem que buscar todo dia a receita em Cristo. Por que as pessoas não estão vendo? Porque para muitos Deus se tornou uma teoria. Não tem a prática. Então nós precisamos a igreja voltar à prática. Não só a teoria. Mas voltar a viver as práticas, né? Então, e demonstrar os feitos de Deus. Então eu só posso demonstrar os grandes feitos de Deus, que foi a pergunta de Leão, quando eu ouço Deus. Eu ouço do céu, Deus vai me dar o maná para aquele dia, eu entrego. Acabou. As pessoas vão ver os feitos de Deus, porque enquanto estiver na teoria, Deus não vai fluir. Deus não vai fluir. Na teoria, Deus não vai fluir. Então eu preciso ir lá com Deus no conselho, Pai, o que o Senhor quer? Um exemplo, para vir para o podcast aqui, eu falei, Deus, eu não me preparei para nada. Eu falei, Deus, conduza da sua forma e da sua maneira. Conduza do seu jeito. Então, ou seja, o que eu pedi para Deus? Que o Senhor fale ali. Que eu poderia vir aqui com um papel, anotar um monte de coisa que eu queria falar, algo já apontou. Não, Deus, o que o Senhor quer para nós ali? Fala ali, abre o céu sobre nós, para que não seja um encontro nosso de um podcast, mas que a hora que isso for para a rede social, que encontre o endereço certo. E que pessoas se rendam ao seu amor. Que pessoas procurem ajuda.
que pessoas se entreguem. Né? Então foi isso que eu pedi para o Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que for fazer tem que ser para a glória de Deus. Se nós estivermos aqui simplesmente para fazer, não vai fluir. Mas eu sei que vocês fazem para a glória de Deus. Então se é para a glória de Deus, vai para o endereço certo. Então é isso, o que nós precisamos voltar a fazer, esse concílio com Deus, o maná diário. O que Deus entregou hoje, para amanhã não vai servir. Amanhã é outro dia, então amanhã tem que ir lá, Deus, sexta-feira. Estou levantando, falei com ninguém, é eu e o Senhor. Libera o maná sobre a minha vida. E não por um ritual, você entende? Não para ficar com a consciência pesada depois que não orou, mas é por entender. É como, Senhor, o que fazer, para onde ir, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, eu não irei, nós não iremos. Ou seja, eu não posso sair da minha casa se o Pai não for comigo. E como sei que Ele vai estar comigo? Se eu passar por Ele para pegar o maná. Você entende? Agora, se você sai da sua casa e não pega o maná, você vai ver do seu jeito aquele dia. Você perdeu o maná. Já era. E como que você vai viver amanhã, uma sexta-feira, sem uma direção de Deus? Você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então Ele vai te dar toda a estratégia, toda a palavra, tudo que você precisa para vencer o dia de amanhã. A hora que você acordar, for para a sua comunhão com Deus, sua intimidade, sua oração, ler a Bíblia, ter o seu tempo de comunhão com Ele, seu TSD com Ele, o tempo a sós com Deus, tudo que Ele te entregar ali é para você viver aquele dia. E você vai daí você vai começar a visualizar isso, daí vai acontecer algumas coisas, você vai lembrar do que Deus falou contigo, da palavra, do louvor que você ouviu, falar, Deus, é isso que eu tenho que fazer. Você vai agir daquele jeito e está tudo certo. E você vê que legal, como que às vezes a religiosidade, tipo assim, porque muitas pessoas às vezes se achegam a Jesus, se achegam em uma oração porque, não, eu tenho que orar, né? Vamos colocar assim. Aí chega de uma forma religiosa, tipo assim, usando da oração para se religar com Deus, sendo que o que nos liga é Jesus. Vamos lá. Então vamos lá. Aí eu tava pensando em alguma coisa que eu tinha falado. Na época que Jesus estava cumprindo o ministério dele, algumas pessoas chegam e pedem sinais para ele. E ele fala assim, não, os sinais que vocês vão ter vão ser só os sinais lá que aconteceu em Jonas. O que foi na época de Jonas? A palavra. Só que você já parou para pensar em uma coisa? Aí que entra a questão. O sacerdote, ele orava. Sim. Nós somos reis sacerdotes. Então hoje nós temos que estar ligado com Cristo, né? Pra gente exercer aqui na terra. Então o sacerdote, ele tinha que estar ligado com Deus para estar exercendo na terra. Ele estava, mas como ele estava porque existia sacerdote, existia sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, ele estava lá, chegando todo dia, prestando sacrifício, fazendo, acontecendo. Mas era tão religioso, era tão algo assim, uma liturgia simplesmente, mecânico, né? Que ele não conseguia se conectar com Deus. Sim. Então você pode chegar, você pode orar, pode ler a Bíblia, pode cantar louvor sem se conectar com Deus. Aí o que acontece? Enquanto o cara estava lá orando e não conseguia se conectar com Deus, as pessoas que pediam sinais também não se conectavam com Deus e não percebiam que o maior milagre de todos estava acontecendo, que era o Filho andando na terra. Meu amigo, é muito claro isso, cara. Por isso que servir a Deus não é uma religiosidade, é relacionamento, né? É acessar realmente o coração do Pai, é você se envolver nele. Os segredos você dele, se envolver cara. Nele. As pessoas, a questão é, tem gente que fala pra mim, né, eu oro 3 horas por dia, tá? E quanto tempo você ouve ele? Você ora 3 dias, tá? Você fala 3 horas com ele, mas o que você ouviu dele? Eu não vi nada, então, meu irmão. Você está na religiosidade, você está orando para dizer que ora 3 horas por dia. Você está cumprindo uma religiosidade, cumprindo um protocolo, cumprindo uma agenda. E Deus não está nem aí para quem cumprir agenda com ele. Protocolo com ele ou para consciência. Deus, ele está ali por quem fala com ele, quem ama ele, se relaciona com ele, que fala com ele, que sua oração chega e que você espera ele falar contigo. A questão não é o quanto eu falo com Deus, é o quanto eu escuto a Deus. Ele quer que a gente honre, né? Sim. Ele quer que a gente chegue nele por amor e pegue e faça assim, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? É o que ele quer. Ele quer. Nossa, cara, isso é muito bom. Justamente. E é muito legal conversar, assim, por isso que eu gosto tanto disso aqui. Às vezes a gente fala, não, porque isso aqui é simplesmente uma desculpa a gente sentar com as pessoas que a gente queria. Porque, mano, a gente começa a conversar e você vai falando, as coisas vão clareando na mente, vão vindo... Na verdade vai sendo uma construção, né? Vai juntando um quebra-cabeça aí, né? E nisso vai nos tornando pessoas melhores. É o que eu falo pro pessoal sempre na igreja. Todo o propósito de Deus, todo mundo quer estar em Deus e bem com Deus para ter um resultado. E Deus não está preocupado com o seu resultado. Deus quer que você seja uma pessoa melhor. E você sendo uma pessoa melhor, a consequência de ser melhor vai ser o resultado. Então a sua oração não é, Deus, eu quero, muda minha família, muda meu casamento. Não ora assim não. Fala, Deus, me mude, eu quero ser melhor.
E a consequência de quando você se torna melhor, vai ser a sua família ser abençoada, seu casamento vai mudar. Você entende? Então, as pessoas se aproximam de Deus querendo um resultado. Mas Deus, ele quer que você se aproxime dele para você ser mudado. Então, olha como entra no conflito. As pessoas, por isso que as pessoas desanimam da igreja. Porque a pessoa quer um resultado e Deus quer ela. Você entende? E se você aceitar esse chamado de Deus e você permitir que ele te molde, você vai ser melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. E você sendo uma pessoa melhor, o que vai acontecer na sua vida? Resultado, porque no seu trabalho você vai ser melhor, não vai fazer corpo mole, não vai ficar com conversa furada, não vai levar testado, não vai ficar com piadinha, você vai gerar, vai trabalhar, porque como pessoa melhor, você vai dar o seu melhor no trabalho. Aí o que vai acontecer? O seu superior vai te enxergar, ele vai te ver e vai te promover. Então, ou seja, por ser melhor que você vai ter um resultado no trabalho, por ser uma pessoa melhor que você vai ter um resultado com os filhos, por ser melhor que você vai ter um resultado com a esposa, por ser melhor você ter um resultado na igreja. Mas as pessoas oram para Deus apontando o resultado. E Deus está mirando você e você está mirando o resultado. Entende? E Deus nunca vai gerar um resultado sem antes passar por você. É que a palavra de Deus fala, né? Eu sei bem o plano que tem para você. Os pensamentos têm a respeito de vós. Não é de paz, não de guerra. Guerra. Para dar o fim que você deseja. Sim. Falando do futuro que você merece. Mas para Deus tem que passar por você. Para te mudar. Deixar uma marca em você. Glória a Deus. A gente não falou, nossa, não falando de nada, cara, praticamente. É bom trazer parte 2. Virou vigília, né? Você acabou de falar, você falou que tem uma ação lá de questão de... A gente tem trabalho, a igreja ela sempre se moveu muito para a questão social, né? É uma igreja que sempre focou muito, né? Cestas básicas, assim, para as pessoas carentes, e não só para quem é da igreja. Na verdade, a grande entrega nossa sempre foi para quem é de fora. As pessoas de dentro sempre precisaram muito poucas, né? Então, na época que as células estavam ativas, nós sempre arrecadávamos 1 tonelada de alimento mês. Todo mês, através das células, 1 tonelada de alimento mês, é onde a gente supria a necessidade daqueles que necessitavam. E na grande maioria das vezes eram pessoas fora da igreja. Né? Então, através das células, esse trabalho, então as células iam arrecadando toda semana na célula. A gente fazia um culto, né, o primeiro domingo do mês, né, que é o último do mês, depende. A gente fazia ali a marcha do amor, o quilo do amor. Aí toda a célula levava esses alimentos para a igreja, somando todas as células, dava lá quase 1 tonelada de alimentos. E a gente abençoava as pessoas aí que estavam passando por uma dificuldade naquele momento. É isso aí que você falou que você chamou seu pai para trabalhar com você? É nisso, numa casa também de acolhimento, de bebidas e drogas, né? Então, vocês fizeram? Fizemos. Então, assim, é que assim, tudo aquilo que Deus faz na sua vida é para você fazer para alguém amanhã. Se você tem uma crise muito grande no seu casamento e Deus muda o seu casamento, é para você ajudar outras famílias depois. Não é só para testemunhar, Deus mudou meu casamento, e aí? Parou aí? Pô, mas Deus me tirou da bebida, tá? Parou aí? Tudo que Deus faz é para te mudar, mas naquela área que você teve vergonha, para Deus te dar dupla honra aqui. E com a dupla honra, você poder ajudar aqueles que estão passando por isso. Entende? Então tudo que Deus faz tem um propósito muito grande nas nossas vidas. E hoje você é vereador? Hoje sou vereador. Termina falando disso para pelo menos. Porque senão a gente não... Hoje eu tenho a imobiliária, né? Tenho uma sociedade com o discípulo e também entramos na política, né, que é um campo minado, né, um campo muito complicado, mas eu entrei justamente para mostrar que você pode entrar e não se corromper. Entrei por isso, pago um preço muito grande por isso, ataques violentos por isso, né, não diferente daquilo que você já conhece também, né, então assim, ataques violentos, mas sabemos quem somos em Cristo e sabemos que alguém tem que se posicionar. É que ficaria muito bom para mim ficar na minha zona de conforto. Você entende? Saí de uma vida toda errada, mudei de vida, casei, tenho uma família abençoada, prosperei, né? Prosperei, vivendo a vida boa eu poderia só ficar desfrutando. E muitos me perguntam, cara, você estava quieto, você vai entrar numa barca dessa? Eu falei, justamente por isso, porque eu não posso ficar na sombra dessa árvore que Deus colocou na minha vida. Deus colocou uma árvore para fazer sombra, para que eu possa levar sombra a outras pessoas. Entende? Então... E estamos trabalhando no filme na política, aprovamos alguns projetos importantes, como Infância Protegida, né, que é um projeto que não pode usar recurso público para educação infantil. Né, então protege nossas crianças. Aí trabalho mais nessa área mesmo, nesse projeto que protege a criança, os valores cristãos, os valores da palavra, né, e temos feito esse trabalho aí na cidade de Pauçu. Glória a
Debaixo de grandes ataques, mas sabedores de quem Deus é em nossas vidas e que a vitória já aconteceu. É só aguentar o processo. É isso aí. Acho que é isso aí, né? Vamos encerrar, porque senão o homem vai dormir aqui. Vai dormir aqui. Gente, é que nem você pegou e falou, né? Falou assim, quanto tempo é? Aí eu peguei e falei, depende do que você vai falar. Tem gente você vê como que a gente não força? O negócio acontece. Vai acontecendo, isso é bom. Tem gente que falou que ia ser rápido, aí demorou. Tem gente que fala, não, eu gosto de conversar, foi meio rápido. Então, cada um tem muito. Então, a gente está muito feliz que o senhor veio. A gente aprendeu bastante. Isso é muito bom e a gente sai daqui mais edificado. Graças a Deus, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, o dia de culto que vocês têm lá, e você deixasse aí suas considerações. Quero agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite, que vocês continuem firmes nesse processo aí que vocês estão, nessa implantação, né, desse trabalho. Não desanimem, continuem, avancem. Porque aqui para nós é uma gravação, mas quando vocês lançam isso, é uma semente para o reino de Deus. E vai dar frutos que vocês nem vão saber, mas deram frutos. Então não se preocupa com o resultado. Fica tranquilo. Nunca olhe para o resultado. Nunca. Nunca olhe para o resultado. Sejam pessoas melhores, como vocês estão sendo fazendo. O resultado está na mão do Pai. E muitas pessoas, através dessa semente, quando vocês lançam na rede social, uma semente lançada. Tá? No meio de um caos onde você só vê desgraça de gente colocando na rede social, só fofoca, só falando mal da vida dos outros, só coisa ruim, vocês estão lançando semente. E essa semente vai alcançar muitos corações. Né? Então, obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado mesmo de coração. Gratidão a Deus por estar aqui. Né? Nossa igreja em Pau Sul, nós temos culto às terça-feira, às 20 horas. Domingo, terça-feira às 20 horas, né? O nosso culto de liderança. Nós temos na segunda e quarta oração. Né? Aí na quinta-feira nós temos nosso encontro com os adolescentes, né? Que é o Play Connect, né? Um trabalho voltado só para adolescentes. Sexta-feira temos o culto de sobrenatural. No sábado nós temos nosso encontro de jovens, que é o Diflem. E no domingo o nosso culto de celebração, né? Então estamos trabalhando e você que está nos ouvindo é convidado. Se estiver lá para o Pau Sul, dá uma passadinha na igreja lá, que nós estaremos lá te esperando, tá? E que vocês que estão nos ouvindo, né, possam entender que o amor de Deus, ele é tão grande pela tua vida, que ele te encontrou através desse podcast, ele te alcançou através das redes sociais, ele te alcançou através desse projeto. Esse projeto, o podcast O Glória, ele foi criado no coração de Deus, liberado sobre o coração dos filhos de Deus aqui, justamente para te alcançar. Então todo o trabalho que eles têm de produzir, de fazer, de se dedicar, é pela sua vida, para que o amor de Deus possa te alcançar. Então sinta-se abraçado e amado pelo Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui na igreja, então são... Gente, aqui na nossa igreja, você que fala, né? Hoje eu joguei você. Segunda-feira, 8 horas, culto de oração com o pastor Cacá. Na quarta-feira, culto com os obreiros às 7h30, tá tendo uma campanha Portas abertas. De sexta-feira, culto de cura e libertação com o pastor Armando. Sábado nós temos o Drive, que é o nosso culto de jovens, às 20 horas. Domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, o culto da família, às 7h30 da noite. Se vocês não nos seguem no Instagram, é o Glória o Glória _PDC. Não, o Glória _PDC. Isso mesmo. O Glória _PDC. Segue lá, gente. Você que viu o vídeo até aqui, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa lá conectado lá o sininho para que você receba os vídeos e compartilha com seus amigos. É isso, né? Nos siga no Spotify, tem lá também. Você não consegue ouvir muito longo. Spotify, dá pra você ouvir tomando um banho e lavando louça. E tem alguma coisa assim. E se você assistiu até o final, tem que colocar. Se tá aqui até o final, escreve no comentário Diego, que a pessoa não vai entender quem é. Diego, no comentário. Que é o rapaz que tá aqui fora. Que vai ser o próximo convidado. Mas que estão chamando de Diego? É pra confundir a pessoa que não viu até o final. Então, se tá até o final. É isso aí, gente. Deus abençoe. E não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta. Falou, obrigado. Mais.